Leste Fluminense, cada vez mais perto de você. Se ligue na super oferta que a Connect Internet traz pra você. Internet 100% fibra ótica até dentro da sua casa. Com planos de até 1000 mega de velocidade a partir de R$ 79,99. É isso mesmo que você ouviu. Planos com até 1000 mega de velocidade a partir de R$ 79,99. Para você navegar à vontade, baixar músicas e vídeos muito mais rápido. Ultra velocidade e estabilidade garantida. Agende agora mesmo sua instalação. Jogue online sem travamentos e assista vídeos e séries em alta qualidade. Venha para a Connect Internet e sinta a diferença. Connect Internet. Rio Bonito e Tanguá, 2 lonas azuis estreladas. Mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura. Teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino. Oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades. Lona na Lua, arte, educação e cidadania. Patrocínio: Enel, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Através da Lei Estadual de... Você está na Jornal. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar. Programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço para você, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado pela sua participação sempre aí, minha gente. Hoje é dia 18, né? Hoje é dia 18 de março de 2023, né? Eu gosto sempre de dizer para os amigos que estão ligados na nossa programação que, só para lembrar, né, nós estamos recebendo aqui nesse mês de março mulheres, né, com atividades que se destacam aí em nossa sociedade. No último dia 8 de março nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, e aí já há 3 anos consecutivos que o mês de março é destinado a entrevistar só mulheres. Aqui na cadeirinha do pensamento do nosso microfone só passam mulheres por aqui. Hoje eu recebo Heloísa Lessa, nossa convidada hoje aqui, é professora, empreendedora do segmento de entretenimento, né, e tal, mexe ali com alguma coisinha, estimula as pessoas a estarem acompanhando coisas culturais também, né, estimula ali a questão do lazer, que é extremamente necessária nesse dia de hoje. Heloísa é professora aposentada, né? E vamos conversar um pouquinho sobre educação, sobre lazer, sobre essas atividades todas, o papel da mulher na sociedade. E deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Faltou data em março, mês de março faltou data, tem 30 dias em março, mas são tantas mulheres interessantes, cara, que eu acho que o mês de março tinha que ter uns 85 dias.
E aí vou esticar a homenagem Abril Adentro, Heloísa, porque faltou data em março, né? E aí nós vamos seguir abril entrevistando também as meninas por conta do Dia Internacional da Mulher. E muito obrigado a vocês que estão sempre nos acompanhando, nos prestigiando, ligados à nossa programação. Tem uma cadeira nova aqui hoje, rapaz. Deixa eu cumprimentar aqui meu amigo Eurivaldo. Eu estou até meio sem jeito aqui. Estava acostumado com a outra cadeira, agora chegou aquela cadeira jeitosa aqui, ó. Dá até para a gente deitar enquanto o entrevistado vai falando aí. Que joia! Agradecer o nosso amigo Eurivaldo, nosso diretor, e faz tudo aqui na emissora, Eurivaldo Silva. Mas, gente, vamos lá, vamos cumprimentar aqui a nossa convidada, bem pertinho aqui, Luísa, do microfone, para a gente captar bem sua voz. Prazer te receber aqui, muito obrigado pelo seu carinho, né? Foi assim uma ideia que eu tive. Eu conheço a Heloísa, minha gente, das nossas trilhas, aí, das nossas caminhadas lá atrás, quando eu comecei, ela participava com a gente, sempre com a segurança do Gabriel, né, o filho dela. Um beijo aqui, meu carinho aqui para o Gabriel, que era sempre um companheiro nosso nas atividades ali. E eu falei, cara, vou mandar uma mensagem para a Heloísa, vou convidar ela. Será que ela topa? E ela topou, ainda bem. Bem-vinda, Heloísa. Muito obrigada pelo convite, tá? Como eu te falei, eu não sei, não é como que você pensou em me convidar. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, pode não parecer, mas eu sou tímida. Como eu te falei, meu filho perguntou, mamãe, por que ele te chamou? Eu falei, não sei, meu filho, mas se ele me chamou é porque eu devo ter alguma coisa interessante, né, para falar. E como você disse que vai, não é, esticar abril adentro, eu acho que o ano inteiro, se você esticasse, teriam muitas mulheres interessantes para virem aqui falar alguma coisa sobre alguma área do conhecimento. Né? Então eu quero agradecer a você o convite, né, e espero corresponder às suas expectativas. Bom, fico feliz aqui porque a família Lessa é uma família muito querida, né? Meu amigo Adilson Lessa, figura extremamente conhecida, que é o irmão, já cliente do nosso programa aqui, Judson Lessa, né? Que é baterista, né? Que trabalha com percussão, é músico, veio aqui, ele como artista, já esteve aqui no nosso programa, veio acompanhando a Nanda algumas vezes, né? É uma família muito querida, e a mãe da Heloísa era uma ouvinte nossa, assídua, cara, ela estava dodói e tal, mas sempre acompanhando. Na época eu fazia o programa O Tempo em Rio Bonito, na rádio Sambê, aos domingos de manhã, 2008, 2009, e aí encontrei um dia a Heloísa dizendo, Flávio, manda um abraço para a mamãe lá que te ouve todo domingo assiduamente. Então são pessoas muito queridas, né? E fica aqui minha homenagem à sua saudosa mamãe, Heloísa. E a nossa amiga Letícia Alfradique escreve aqui, ó, Heloísa é maravilhosa, já tem torcida organizada aqui. Obrigada, Letícia. Me inseriu na vida cultural que sempre sonhei. Olha isso, hein? Não sei se tem noção de como o trabalho dela e de Toninho impacta a nossa vida. Ela mudou minha vida. Gratidão, escreveu aqui a minha amiga Letícia, que é uma dessas mulheres de destaque que já esteve aqui no nosso programa também. Um beijo para você, Letícia. Um abraço grande. Obrigada, Letícia. Beijo para você. Bom, Heloísa, vamos começar falando antes de falarmos das suas atividades, vamos falar da importância dessa mulher na sociedade, né? Eu sou um admirador das mulheres porque elas conseguem, ao contrário de nós homens, fazer com perfeição muita coisa ao mesmo tempo, né? A começar de dar conta do trabalho, né? Fora de casa, e as tarefas também domésticas, né? E entre outras coisas. Fala um pouco disso, a sua percepção dessa figura que é a mulher na sociedade. É a tripla jornada da mulher, não é? Tem que trabalhar às vezes fora, quádrupla, às vezes quádrupla. Chega em casa, tem que fazer tudo, cuidar dos filhos, né? E a gente muito preocupado com essa sociedade de hoje em dia, principalmente em relação aos filhos, não é? Sim. Então a gente tem que estar sempre antenado, vendo se está tudo bem, não é? Mantendo a casa organizada. Então realmente é uma tarefa bastante árdua, mas quando as coisas são feitas com amor, com carinho, a gente consegue dar conta de tudo. Né? Ontem eu não estava me preparando para vir aqui não, porque eu acho que a minha vinda aqui vai ser um bate-papo, não é, do conhecimento de vida. É isso aí. Não é? E eu tenho uma amiga que colocou ontem, não é? A mulher por onde passa, ela espalha flores. E eu achei muito bonita essa frase.
Porque além de toda essa luta de ter que trabalhar, cuidar de casa, de filhos, se cuidar, né? Se autocuidar, que é muito importante. E hoje não é só o autocuidado da parte física, não é? Da parte emocional, não é? Então a gente tem que se preocupar com tudo isso. E a mulher, ela se preocupa em embelezar. Não é? Eu disse que Deus foi muito inteligente quando ele resolveu tirar, né, um pedacinho da costela do homem e fazer a mulher. Eu acho, inclusive, Luísa, desculpa te interromper, eu acho, inclusive, que ele fez primeiro o homem, né? Aí viu que não ficou muito bom, entendeu? Eu vou fazer outro negócio aqui. Aí fez a mulher e saiu muito melhor. Muito melhor, não é? Então eu digo assim, por onde a mulher passa, tem cor, tem sabor, tem brilho, né? Às vezes está tudo assim muito sem graça, chega a mulher no instante, ela arruma, ela faz uma comida, ela ajeita a casa, deixa tudo bonitinho. Então a mulher realmente é um ser muito especial, não é? Eu admiro muito e assim, eu tenho muitas mulheres na família, minha mãe, minhas tias, minhas primas, não é? Professores, amigas, muitas pessoas que eu tenho assim como exemplo. Então, esses exemplos de mulheres que fazem, que empreendem, não é? Às vezes não é nem empreender numa empresa propriamente dita, mas é o que faz no dia a dia, não é? Então eu tenho muitos exemplos assim e que fizeram eu ser a pessoa que eu sou hoje. Não sou perfeita, mas procuro caminhar, cuidando de todas as coisas, né, que me cabe, e assim vai. Né? Como a Letícia falou, né, a gente não consegue imaginar. Eu acho que o que a gente faz é com muito amor. As pessoas falam, poxa, você leva a gente para os lugares, tudo com tanto carinho. Eu falei, mas é porque nós somos assim no dia a dia. É o carinho, é o cuidado com as coisas da casa, com as nossas coisas, né, com as coisas que estão ao nosso redor. Então, quando você cuida, não é, as pessoas observam e aquilo aparece sem precisar divulgar. Como você falou, você não tem rede social? Não, nós não temos redes sociais. As pessoas nos descobrem não sei como. Então é isso. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui para o Maicon, nos dando boa tarde aqui. Seja bem-vindo, Maicon. A Ana Paula Pinheiro escreveu aqui, ó, ser humano de uma bondade incrível. Sou muito grata a Deus por essa amizade. Beijão, Ana Paula. Beijão, hein? E os comentários vão chegando, né, minha gente? Agradecer a galera que vão chegando aqui para ouvir aqui a nossa convidada hoje, a Heloísa Lessa, que é a esposa do meu amigo Toninho, né, que fazem uma dupla muito simpática, muito querida. Um abraço para o nosso amigo Toninho também, grande camarada. Vamos falar um pouquinho dessa coisa do magistério, que parece, embora não tenha nada contra os homens professores, né, mas parece que é uma atividade que, quando exercida pela mulher, Heloísa, com todo o respeito e carinho que eu tenho aos homens e grandes professores que nós temos, mas ela traz aquele frescor da maternidade junto, né? Aquele cuidado, que foi o que você falou, que por vezes fazem a diferença. Fazem muita diferença, né? Assim, gente, não estou dizendo que os homens não podem ser professores, não é isso. Mas assim, quando eu lembro de minhas professoras e lembro dos meus professores, né? Eu percebia que aquela pitada que existia de diferença era exatamente a aura feminina e muito dentro dessa lógica da maternidade, que a preocupação delas é um pouco diferente da preocupação que a gente recebia dos meninos que tinham também a preocupação de nos ajudar, nos ensinar, nos educar, mas a mulher vinha sempre com um toque especial. Fala disso, ou eu estou enganado na minha percepção? Não, você está certo. Não que o homem não possa, não é? Assim como a mulher também não pode dirigir um caminhão, a mulher também pode. Claro. Só que esse lado da educação, onde a mulher não exerce o seu papel, a gente percebe que tem uma diferença. Eu sinto que a professora, né, e eu tenho muitos alunos que são professores hoje, que são maravilhosos, que eu digo assim que são até muito melhores do que nós fomos no passado, porque fazem trabalhos lindos. Eu não posso nem citar nomes aqui, porque eu vou acabar esquecendo o nome de alguns.
Mas nós, professoras, às vezes a gente faz o papel de mãe, de psicóloga, de médico, de enfermeira, né? Então existe. E assim, no passado, a mulher é quem exercia esse papel, né? E às vezes o marido só deixava a mulher trabalhar porque ela seria professora. Outra profissão, os maridos não deixavam porque achavam que não ia, né? A mulher não ia sair de casa para trabalhar em outra coisa, a não ser dar aula, porque seriam com crianças. Até porque no começo não tinha assim o ensino médio, o ensino superior. Então o marido não corria nenhum risco em ter a mulher trabalhando com as crianças, não é? Então a gente percebe que existe isso. Só que ao longo dos anos, tanto a mulher foi entrando no campo de trabalho do homem, como o homem foi entrando no campo de trabalho da mulher, não é? E eu acho isso aí também interessante. Eu acho que não tem que ser só... Inclusive, esses trabalhos que sempre foram olhados, né, as atividades profissionais que sempre foram olhadas como essencialmente masculinas, eu digo para você que, por vezes, quando a mulher desempenha, elas desempenham com maior desenvoltura do que os homens. Por conta desse olhar mais caprichoso que vocês têm, né? A mulher tem esse olhar mais decorativo. Mais decorativo. Tem uma criatividade, né? Tudo bem que o homem é pragmático e por vezes nós precisamos desse pragmatismo, né? Não ter muito rodeios para tomar uma decisão, então é uma coisa mais, né? É uma coisa mais masculina. Mas aquela decoração que a mulher proporciona, que ela já traz com ela mesma, né? Mas tudo que ela faz tem um pouco de decoração, de beleza e tal. As atividades que sempre foram enxergadas como essencialmente masculinas, quando desempenhadas pela mulher. Por exemplo, o volante, né? O volante. Dizem que a mulher no volante é um perigo constante, né? Pelo menos assim. é o pensamento que a gente sempre ouviu dizer. Eu, particularmente, acho que as mulheres dirigem muito melhor do que nós, homens. Dizem que a incidência de acidente com as mulheres é bem menor. É bem menor. Inclusive, o seguro do carro é até menor, né? Menor também. Exatamente. Então, assim, eu acho que elas dirigem, porque elas são mais cuidadosas, cautelosas, exatamente por conta desses traços da mulher, né? Da delicadeza. Quando você coloca ela naquela atividade que, teoricamente, diziam que era essencialmente masculina, as coisas acontecem. Eu já vi mulher pedreira, sim, né, trabalhando na construção civil, e que trabalho bem feito. Que trabalho bem feito. Muito mais caprichado. Pois é. Mas aí você estava falando sobre como começou, não é, essa carreira na educação. Na verdade, eu não queria ser professora. Eu queria ser psicóloga. Só que naquele tempo, há mais de 40 anos atrás, não era tão fácil estudar como é hoje, né? Era tudo muito difícil. A universidade, né? O ensino superior, né? Era não era tão fácil quanto hoje. Ainda mais a gente morando na cidade mais interiorana, né? Isso. Não, mas eu já tinha vindo morar aqui. Na verdade, eu nasci em Lavras. Sim. Eu sou de Lavras. Não, mas digo assim, a distância para... A distância, para Niterói, né? Isso. Então, mas a minha mãe queria que eu fosse professora. E era uma época que a gente ouvia muito nossos pais, não é? E eu acabei sendo professora, fui muito feliz. Eu falo, tudo que eu tenho hoje é fruto do meu trabalho, não é? Trabalhei durante 33 anos e tudo que eu conquistei foi na área de educação. E estou feliz. Estou feliz, não é? Demorei para me aposentar, porque eu não queria deixar meus alunos, e fui de pouco a pouco, e fui me afastando um pouquinho, não é? E foi fazendo um desmame? Fui fazendo um desmame, verdade. E como eu estava falando com você no caminho para cá, eu comecei, não é, com 19 anos, trabalhando no Colégio Monsenhor. Aí depois eu fui trabalhar Aí passei, não é, no famoso concurso do Estado, né, que era o sonho de toda professora. E fui trabalhar em Fazenda das Cachoeiras. Braçanã de cima. Lá em Braçanã. Né? E foi uma experiência muito boa, conheci pessoas maravilhosas. E o mais interessante que Heloísa estava nos contando aqui, que ela ainda era numa época que o professor, por conta dessa distância, né, Braçanã, eram outros tempos mesmo, a gente chovia muito mais, as estradas eram muito mais acidentadas e lameadas, né? E o professor, por vezes, tinha que dormir lá. Tinha que dormir lá. Fala um pouco pra gente desse tempo. Só que eu e minha amiga Ângela, né, um abraço para Ângela, nós encontramos uma maneira de não dormir.
Nós fomos, né, o primeiro dia, nós começamos numa terça-feira, né, foi o primeiro dia que nós nos apresentamos na escola, e fomos, né, meu irmão me levou, né, Adilson sempre foi assim, tipo um pai, não é? Nos levou, ficamos lá, levei tudo para a gente passar a semana. Aí dormimos lá, e a gente observava muitos carros passando, era caminhão de banana, de lenha, outros carros também, né? Porque lá tem muitos sítios, né? Muito Fusca. E eu falei assim, Ângela, vamos fazer o seguinte, olha, o ônibus, ele vem na sexta, vem na segunda e na sexta. Eu acho que ainda é assim até hoje, não é? Hoje nem ônibus tem mais. Não tem nem segunda nem sexta? Então, era segunda e sexta. Então a gente faz o seguinte, nós vamos na segunda, aí nós voltamos, na terça o meu irmão leva a gente, aí nós ficamos lá, quinta a gente volta, na sexta nós vamos de ônibus e voltamos de ônibus. E assim nós fizemos na primeira semana. Só que a gente começou a observar muito movimento de carro. Falei, Ângela, agora não vai ser mais nem assim. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar Vamos carona. todo dia? Todo dia. E ela morava em Nova Cidade. Vinha no primeiro ônibus, 5 e pouca da manhã, e nós pegávamos um ônibus 6 e pouca ali, 7h30. Nova Cidade, que também não é perto, né? Nova Cidade, que também não é perto, ela mas... morava praticamente do outro lado do município. Exatamente, lá em Boa Esperança. Mas dava o horário chegava, a gente pegava o ônibus da Riuíta, descia ali, caminhava até perto da Cerâmica Rodrigues, e lá a gente conseguia ali carona. ficava aguardando quem está passando. Isso. Aí, né, conhecemos muitas pessoas. Isso foi ao longo de quanto tempo, Elisa? Um ano só. Ah, foi um ano. Foi um ano só. E no ano seguinte teve remanejamento e eu fui trabalhar em Nova Cidade, lá pertinho da casa dela. Aí ficou melhor para ela. Ficou melhor para ela. Ela só atravessava a rua praticamente, né? Foi um ano de sofrimento, mas depois veio a bondade, né? Aí fiquei lá 5 anos. Foi um período maravilhoso. A época, a escola 7 de maio. Era né? 7 de maio. Dona Tereza Chiabi era diretora. Que hoje dá nome à escola. Hoje dá nome à escola. Foi um período muito bom, tanto que eu só saí de lá mesmo por conta da faculdade, porque ficava difícil. Aí eu já tinha feito outro concurso, ficava lá o dia inteiro. Consegui as 2 vagas lá na mesma escola, vinha 4 horas da tarde para ir para a faculdade, levantava cedo, porque o turno lá em Nova Cidade começava muito cedo. 7 horas da manhã a gente estava na sala de aula. Então, fiquei 5 anos lá, aí até que a minha amiga Rosiane Inácio, não é? Foi convidada para ser diretora do CIEP. O CIEP, naquela época, começou como horário integral, e era Arnulfo, Margarida, a esposa dele, Rosiane e eu. Éramos 4 diretoras para dar conta daquela loucura toda. Rosiane Inácio, que já de vez em quando passa por aqui também, conversando conosco aqui no programa. Grande pessoa. Ficamos 3 anos na direção lá do colégio, né? Foi uma experiência muito gratificante, porém muito cansativa. Um time bom isso aí, hein, professor? Arnulfo, Margarida, você... Pois é. Tinha Tereza Abraão, que era enfermeira, a Rosália, a dentista, não é? Era um projeto muito bonito. As crianças entravam de manhã, tomavam café, depois tinha almoço, depois tinha lanche, depois jantavam antes de sair. Saíam 5 horas todo mundo jantadinho e de banho tomado, os menorzinhos. Na fundação mesmo ali do... Na fundação. Isso começou, foi em né? 92, 93, 94. 95 eu fui para o desembargador, porque aí mudou, né? Esse projeto tem um cunho político muito grande, né? Então as coisas foram mudando e eu falei, bem, acho que está na hora de sair. Aí pedi exoneração e eu fui para o desembargador. Desembargador eu fiquei até já tem quase 10 anos que eu saí do desembargador. E fui trabalhar primeiro com as quarta série. E aí ficou por ali mesmo até o final? Fiquei por ali, eu morava ali perto, né, na Cidade Nova, e trabalhei lá durante 23 anos no desembargador, com o curso normal. É uma alegria, trabalhar com o curso normal era uma alegria, era um time maravilhoso. Como eu te falei, venceu o tempo de me aposentar e eu fiquei segurando, protelando, porque eu gostava daquilo que eu fazia. Dessas meninas e meninos que você deu aula, contando esse tempo todo aí, já deve ter alguma que já até vovó, né, Heloísa? Com certeza. Eu pensei que você ia perguntar se eram mães. Não, mães, obviamente, né? Mas assim, algumas já são até vovós. São vovós, não é? E assim, vovós que estão muito bem, né, inteironas. É muita história durante esses 23 anos.
né? Nós temos assim muitas alunas que hoje estão no mercado de trabalho, muitos ex-alunos que foram meus diretores, ex-alunos que têm os filhos estudando com meu filho, não é? Ex-alunos que eu dei aula para o filho depois. Então são muitas histórias que a gente, não é, leva da nossa profissão, seja qualquer uma, a gente tem histórias para contar. Heloísa, Pelé contou 1000 gols, quando fez 1000 gols fez uma festa, né? Romário também, 1000 gols, etc. E tal. Sim. O professor tem noção de quantos alunos passam pela mão dele em 25, 30 anos de magistério? É difícil consegue calcular. ter essa noção? É difícil calcular. Mas certamente Olha, mais de 1000. Né? Muito mais. Mais que os 1000, muito mais. Os 1000 tão celebrados aí no futebol para quem faz 1000 gols, né? Olha, trabalhando no desembargador, parece que sim, eu sou pedagoga, né? Então parecia que assim, tudo que faltava professor era o pedagogo, não é? Então nós temos um time lá, inclusive a Rosiane, né, a Andréa Catini, a Fernanda, o que tem, não é? Era o pedagogo. Então eu lembro que teve um ano que eu tinha 7 turmas de ensino médio, cada turma deveria ter de 35 a 40 alunos, isso em um ano. Agora você multiplica isso por alguns anos, né? Por 20 e tantos anos. Eu lembro quando eu trabalhei em Nova Cidade, teve um ano que eu peguei uma turma de 2ª série que não estava totalmente alfabetizada. Simplesmente tinha 46 alunos nessa turma. E foi, eu acho que assim, são coisas que marcam, não é? Sim. E eu consegui fazer um trabalho maravilhoso. Porque eram alunos que parecia que eles queriam completar aquele ciclo. E a resposta deles para mim era muito boa. Era muito legal, né? Inclusive essa questão do turismo já começou até nessa época, porque nessa época a gente já levava os alunos, né? Aquelas famosas excursões para a Quinta da Boa Vista. Sim, Tivoli, né? Parque da Lagoa, né? Tivoli Parque eu nunca levei. Levei para... Não, digo assim, mas era comum, né? As escolas fazer excursão. Era comum. Quinta da Boa Vista, Tivoli, Petrópolis, né? Que era esse trio. Né? O Museu Imperial, né? Museu Imperial. Eu levei para Terra Encantada. Terra Encantada, sim. Terra Encantada, sim. Pois é. Então, já começou aí. Inclusive, essa questão do turismo, embora não era uma coisa muito minha, que eu nem sabia que tinha esse dom, não é? Na verdade, o dom é do meu marido, não é meu. Eu estou até pegando emprestado. Eu lembro do primeiro passeio que nós fizemos com os alunos, foi lá em Braçanã. As crianças de lá, eles quase não saem, né? Ficam muito ali naquele mundo deles, e isso foi em 87. 87, eu falei, Ângela, vamos levar essas crianças no Festival da Pipoca? Se hoje já existe uma dificuldade de deslocamento, naquele tempo, então, nós estamos falando de 30, 40 anos, era mais complicado. Uns 40 anos atrás. Era muito difícil. Só que eu falei, Ângela, vamos levar essas crianças no Festival da Pipoca? Aquele antigo Festival da Pipoca no motorista. Que lotava, distribuía pipoca para todo mundo. E não era pipoca rolha, não, era pipoca de verdade. Era pipoca, tinha uma grade assim, aquele monte de pipoqueira não sei se você lembra e a gente disso. Pegava o quanto quisesse. A gente era criança e as mães da gente colocavam a gente na grade em pé. Então tinha uma grade de proteção assim, igual. E a gente ficava ali olhando, né? E tinha ali aproximadamente umas 30, 40 pipoqueiras, né? Pipoqueiras. Fogõezinhos assim, série, né? E as pipoqueiras fazendo pipoca de verdade. Depois começou a distribuir pipoca rolha. Pipoca do pacotinho. Né? Do pacotinho vermelho. A gente chama de pipoca rolha. Mas quando eu era criança era pipoca de verdade. Era pipoca de verdade. Aí eu falei, Ângela... Imagina a sensação que foi para essa molecada vindo. Olha, eu não sei como que passou isso na nossa cabeça. Eu falei, Ângela, vamos levar? Aí, Ângela, vamos. A Ângela também é muito animada, né? Legal. Aí eu falei assim, mas como é que a gente vai fazer? Aí eu falei, vamos lá falar com o prefeito? Aí chegamos na prefeitura, era Bidinho. Bidinho sempre foi mais sisudo e Aires sempre todo... né? Mas era Bidinho. Aí chegamos lá, ele tá em casa. Aí chegamos lá, a casa dele era ali no estacionamento do Tinoco, né? Tinha aquele janelão grande, nós chegamos naquele janelão, estava ele sentado numa cadeira. Seu Bidinho, podemos falar com o senhor? Entra naquela porta que abre assim, dobrada, né? Aí ele falou, seu Bidinho, olha, nós não somos professores do município, nós somos professores do estado. Nós estamos querendo levar os alunos lá de Braçanã no Festival da Pipoca, são crianças carentes. Aí ele olhou pra gente, pegou um papel, escreveu uma cartinha, vai lá e entrega seu Fernando da São Geraldo.
Aí fomos nós para São Geraldo. Chegamos lá, seu Fernando, gente boa demais, né? Aí seu Fernando sentou com a gente. Quando vai ser? Ó, é dia tal. E assim, já tinha começado o feriado, né? Porque dia 12 de outubro começou a ser feriado nos anos 80, se eu não me engano. Que antes era só dia da criança, mas não era Nossa Senhora da Aparecida. Então depois que começou esse feriado... Eu acho que foi depois que o Papa veio ao Brasil, foi né? 80 Quando João Paulo II teve eu acho que sim. no Brasil, que a partir dali que se colocou aí a ser feriado dia 12, Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora da Aparecida. Eu acho que foi, então. não tenho certeza, posso estar, mas eu tenho a impressão que foi a partir da visita do João Paulo II isso, no Brasil, que aconteceu nessa época. Ele veio 2 vezes, não? Ele veio ao Brasil 2 vezes. Acho que foi a primeira vez que ele veio ao Brasil. É a primeira, do lado dos anos 80. A segunda foi já... E tinha aquela música, né? Salve João de Deus, nosso povo te abraça. Nosso povo te abraça, que a torcida do Fluminense canta. Canta. Eu sou tricolor também, né? Mas como eu não a bênção João de Deus. A bênção João de Deus, nosso verdade. Povo te abraça. Então, aí ele falou assim, quando vai ser? Eu falei assim, olha, é dia tal. Aí ele falou, então tá bom, ó, dia tal, vocês vêm aqui que vai ter um carro e um motorista para levar vocês. Chegamos lá, tava seu Adelino, não sei se você conheceu o seu Adelino, magrinho, muito católico, lá do Boqueirão. Lá do Boqueirão, lá sim. do Boqueirão. Pai de Lia. Tem 2 meninas morenas e tem um filho também. Isso, Lia e Laíde, as meninas. Então, aí ele muito simpático. Depois foi até meu aluno lá no desembargador à noite. Não, foi meu aluno não. Eu fiz estágio na turma dele à noite. Aí, seu Adelino levou a gente, aquele carro da São Geraldo, grandão, aquele ônibus, subindo aquela ladeira, cheio de poeira. Aí chegamos lá, a criançada estava lá, trouxemos algumas mães também, não é? A gente sempre gosta, né, em excursão de aluno, levar algum responsável para dar um respaldo. Viemos, né? Até porque era uma galera. A escola era pequena, não tinha 30 alunos. No total vieram umas 30 pessoas. Sim. Aí fomos no Festival da Pipoca, e tinha música, tinha dança, tinha pipoca. Na minha impressão, a escola tinha um volume maior de alunos. Não. Então ela sempre foi pequena. Mesmo, né? Foi pequena. Eu era dirigente. Porque a quantidade de moradores era bem maior naquele tempo, né? Mas tinham poucos alunos. Até porque ainda tinha uma outra escola do outro lado e tinha uma outra lá em Tatuís. Aí o Wilson Kleber Moreira, né, que também funcionava à época. Tinha mais 2 fazendo escolas. as cachoeiras, né? E aí tem a divisão ali que você sobe para o Jequitibá Rosa. Tem ali em Val, que subindo ali, acho que tinha uma outra, e subindo direto lá em Tatuís, né? Tatuís, que deu o nome? Então, acho que tinha uma outra escola. Então, aí fomos, né? As crianças adoraram, olha, 5h30, 6 horas a gente vai embora. Aí tá, juntamos todo mundo, né? Fomos. Quando chegamos lá, já era feriado, né? Chegamos lá mesmo. Muita gente esperando, porque sabia que o ônibus tinha que levar as crianças de volta, né? Estavam esperando para voltar. Pegar uma carona no ônibus. Pegar uma carona, foram visitar a família, essas coisas, não é? Aí voltamos, né? E foi a primeira experiência de passeio com aluno que nós tivemos, né? E assim foi, começou a despertar esse gosto. Pois é, e aí Gabriel perguntou, mas por que ele convidou você, mãe, para ir lá? Tá vendo, Gabriel? Olha as histórias que nós estamos ouvindo aqui, Gabriel. Por isso que Heloísa Lessa foi convidada para estar aqui no nosso programa essa tarde. Deixa eu mandar aqui alguns abraços aqui do pessoal que está passando aqui, nos assistindo. Denilda de Fátima, diz pessoa de um grande coração. Beijão, muito Denilda. Simples, humana de verdade. Abraço, Denilda, bem-vinda. Cláudia Rocha diz assim, Elô, botou um coração, escreveu, professora de excelência, só tenho a agradecê-la por tudo. Obrigado, Cláudia. Beijão, Cláudia. Clemilda Moraes, lá em Tanguá, nos acompanhando. Beijo, Clemilda. Obrigado aí, nos dando boa tarde aqui. Dona Cirlei, lá em Boqueirão, nos acompanhando. Dona Cirlei, um beijo no coração. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Minha amiga Fabiana Babo. Fabiana, é hoje, hein? Podcast lá em Itaboraí. Eu e Fabiana estamos convidados para participar de um podcast lá em Itaboraí às 20 horas. Né? Estarei transmitindo também aqui pela nossa fanpage. Abraço aí para Fabiana. Obrigado, Fabiana, pelo seu carinho. E quem mais que passa aqui é Enilda Figueiredo, escreveu assim, Heloísa, uma amiga maravilhosa, nos dá muitas alegrias com os seus passeios de excursão, nos deixa muito felizes, uma pessoa abençoada, maravilhosa, parabéns, querida. Boa tarde, que maravilha, escreve aqui ela, né, ouvindo aqui as suas histórias. Beijão, Enilda. Beijão para você. Joamir Menezes Basto diz que o Sistema de Ensino Público Integral foi o melhor projeto criado por Darcy Ribeiro, né, implantado pelo governador Leonel Brizola. E aí, Joamir, na condição de jornalista, um cara que
eu gosto muito de olhar para o retrovisor da história para olhar algumas coisas, né? Eu era criança nesse tempo lá do CIEP. Eu acho que o que fez o projeto acabar não foi exatamente questões políticas, foi o falecimento de Darcy, que era o grande timoneiro, né? O governo de Leonel Brizola sempre teve essa preocupação com a educação como característica, né? Era algo muito peculiar ao saudoso Leonel de Moura Brizola, governador do Rio de Janeiro por 2 vezes, oriundo do Rio Grande do Sul, né? E na minha concepção, o que faltou para o projeto dar continuidade, até em nível de Brasil, foi Darcy Ribeiro, porque assim que o projeto começa a fluir, a acontecer, Darcy Ribeiro morreu, né? Eu costumo dizer que Darcy Ribeiro foi meio que Alexandre o Grande. Alexandre o Grande conquista a Grécia, mas morre lá numa noite de núpcias, lá em um dos seus casamentos, e a Grécia fica dividida entre Seleuco, Nicanor, etc. E aí a Grécia se divide em 4, né? Macedônia, não sei das quantas, e acabou não conseguindo firmar. E aí essa ideia da escola integral que surge com Darcy Ribeiro, né? Pelo menos a meu ver, né? Eu não tenho a lembrança porque eu era aluno na época, eu era estudante, né? Mas quando eu olho para o retrovisor da história, com mais o que eu ouvia dos adultos falando, eu já escutava muita coisa dos adultos falando, eu penso que o projeto ele acaba tendo essa dificuldade de avançar na morte de Darcy Ribeiro. Se Darcy Ribeiro consegue ficar vivo aí mais uns 10, 15 anos, eu acho que a coisa tinha vingado no Brasil inteiro. Pois é, no Brasil inteiro. Eu penso, se você quiser discordar, Heloísa, outros governantes iriam tomar como exemplo, não é? Sim. Porque o projeto acabou se esfacelando dentro do próprio governo Brizola. Dentro do próprio governo. Né? Que era um projeto bem pensado por Darcy Ribeiro. Né? Exatamente o motivo de eu ter pedido para sair a exoneração foi por conta de outras políticas que foram. Você deve ter começado a perceber diferenças na forma de gerenciar a ideia, né? E aí você acaba. Acho que você e muita gente deve ter feito isso. Muita né? gente. E aí a coisa começou a ir pelo ralo. É isso, gente. E aliás, até hoje, essa história do ensino integral, Heloísa, e agora falando didaticamente sobre isso, né, pegando aqui sua experiência de 33 anos de professora, até hoje esse é um assunto que é discutido, é pensado, é tratado inclusive na academia, né, nas universidades, nos palanques políticos geralmente está presente esse tema, mas ninguém consegue dar conta de efetivamente oferecer esse sistema de educação integral. Às vezes uma escola ou outra tem, mas dar continuidade de maneira regular para todas as unidades escolares, a gente percebe que ninguém conseguiu dar continuidade. Hoje eu passei rapidamente alguma coisa aqui, mas não tive tempo de ler direito. Alguém colocou assim, a escola tal, a partir de agora, vai ser em horário integral, mas eu não consegui dar continuidade. E alguma coisa aqui em Rio Bonito, mas um projeto eu não lembro qual é agora. Eu lembro que a última entrevista que eu fiz com o Adalmir Cardoso, secretário de Educação, tem um projeto piloto de se implantar uma escola especificamente em tempo integral, para a partir daí se espraiar para as demais a ideia. Sim. Mas aí é começar com um projeto piloto. Eu não lembro qual é a escola agora também. Eu também não me lembro. Se alguém está nos ouvindo aí, sabe, e quiser nos socorrer aqui dizendo qual é a escola, beleza, né? Mas eu lembro que a Dalmi, na entrevista que ele me deu, foi até no podcast lá que eu fiz com o Andrezinho Choque, ele deu essa notícia pra gente, que uma escola, e aí é um projeto piloto para a partir dele. Isso, depois eu posso até lembrar, mas agora eu não estou conseguindo lembrar. Eu também não lembro do nome da unidade, não. Mas é sempre desafiador. Como é que você vê, Heloísa? Quais são, você que trabalhou e viu isso de perto, ainda sobre a batuta do Darcy Ribeiro, quais seriam ali as questões basilares para a gente ter sucesso no ensino integral? O que precisa efetivamente acontecer? Primeiro tem que ter um investimento. Aliás, o que você viu não acontecer, né? Que você falou, opa, peraí, não vai. Como é que era isso? Que diferença? O que a gente precisa efetivamente? Primeiro precisa os governantes querer que o projeto siga em frente. Tem que ter orçamento para começar. Exatamente. Tem que ter uma equipe disposta a trabalhar, porque o trabalho é árduo. Sim. E uma outra coisa que é fundamental, não só na escola em tempo integral, é a participação da família.
Não é? É fundamental isso. Nós enfrentávamos problemas muito sérios lá por conta já da família, porque muitos colocaram os filhos lá, primeiro que tinha alimentação, 4 alimentações por dia. E lembrar que o ensino integral não é uma espécie de depósito para você largar, para você se ver livre da criança. Exatamente. Né? E a gente não eram todos os casos, mas muitas coisas eram assim. Eram muitas situações que nós tínhamos que trabalhar, não só a questão do aluno, mas da família também. Eu fico muito incomodado quando diz assim, não, a gente precisa instalar uma creche lá no bairro tal, que as pessoas precisam trabalhar, deixa a criança lá. Não, tem que botar o aluno integral para tirar a criança da rua e para poder a família trabalhar. Peraí. Assim eu não quero, não. Eu sempre digo para as pessoas. Né? Educação é muito mais do que isso, né? Exatamente, porque essa educação esse turno integral não é para o pai gazetar, para a mãe passear, ou trabalhar que seja, e não participar do processo. Embora a criança esteja de forma integral na escola, a família tem que estar presente. Tem que estar presente. Então, assim, você encontrava muitas crianças machucadas, crianças sofridas, crianças mal cuidadas, embora a maioria não era assim. Muitos colocaram os filhos lá porque acreditavam no projeto da escola, alguns até porque precisavam trabalhar e era natural, não era assim, deixavam de 7h30 até as 5 da tarde, não é? Mas nós tivemos que lidar com muitas situações difíceis. Eu era diretora da parte comunitária, então eu visitava todas as crianças, andei Rio Bonito inteiro, aqui Basílio, Rio Vermelho, Serra. Chegou-se a ter quantos alunos esse projeto inicial? Eu acho que tinha mais de 500. É mesmo? Tinha mais de 500 alunos. Caramba. Era um projeto muito bonito. Profissionais muito engajados no trabalho. Era muito bom, uma alimentação muito farta. Quando eu olho também a questão do ensino integral, me parece que o grande problema é o contraturno. Porque, por exemplo, a criança estuda de manhã e à tarde você tem que preencher com atividades mas tinha muitas esportivas, atividades, culturais, mas daqui a pouco começa a faltar, né? Começa aquele profissional... Tinha recreadores, tinha animadores culturais. O recreador não vem, ele não é substituído, ele começa a ter essas lacunas, começa o cara a ficar ocioso. Né? Isso daí realmente poderia acontecer. Né? E aí eu pensei, não, tudo bem. Mas não foi muito o que a gente vivenciou, não. Não, eu digo de maneira geral, não naquele tempo, eu digo de maneira geral, quando se pretende instalar o ensino integral, né? Porque a criança não fica estudando o dia todo, né? Não. Ela estuda normalmente, né? Ou de manhã ou de tarde, e o contraturno é preenchido por outras aulas de música, né? Aula de música, capoeira. Na época tinha capoeira, tinha aula de pintura. Pode até ser o balé, na época não tinha o balé, não é? Mas tinha aula de capoeira. Tinha até o André da capoeira, eu esqueci o nome, ele tem um apelido, gente. O André era capoeirista, dava aula de capoeira, né? Tinha uma outra que era teatro. Então, teve uma época que nós fomos fazer uma atividade na rua. Então, você lembra daquela... Tinha no Fantástico, eram 2 rapazes que se vestiam de preto, se pintavam. O Sombra. O Sombra. O Sombra. Não é? Ela foi fazer o Sombra com os alunos na rua. Olha, mas foi muito divertido. Foi numa festa da cidade, ela conseguiu angariar alguns alunos lá menos tímidos, né? E eles se vestiram, né? Deram de atores, né? E ia atrás da pessoa, daqui a pouco a pessoa olhava, mas foi muito interessante. E a gente ali naquela época não tinha muito o que filmar, porque os recursos a tecnologia não era essa que nós temos hoje, né? A tecnologia... Onde todo telefone tem uma câmera. Né? Tem uma câmera, não é? Falar em tecnologia, eu lembro de... Só um momento. De um congresso que eu fui, né? E tinha um palestrante, agora é coach, né? Agora é coach. Então tinha um palestrante, ele falando na época, isso já tem muito tempo, dos 4 T's que iriam se desenvolver muito nos anos seguintes, né? Aí ele falou das telecomunicações. Naquela época, eu acho que se a gente tinha aquele celularzinho, bem simples, que ainda mandava mensagem, no começo nem mensagem mandava, né? Era muito... Aí ele falou das telecomunicações. Hoje você vê que, em tempo real, você está vendo uma pessoa, alguém está nos vendo aqui, né? Evoluiu muito. Aí depois ele falou do turismo. Naquela época eu quase não viajava, as pessoas viajavam um pouco. Hoje qualquer pessoa pode viajar. A gente, você vai num bate-volta, qualquer pessoa, você pode juntar um dinheirinho, fazer um passeio, né? Mesmo que seja de um dia só.
Você tem o turismo, vem o transporte, é o terceiro T, né? Aí quem vai ser o quarto T, gente? É telecomunicações, turismo, transporte. Qual vai ser o quarto T? Aí ele é o professor. Mas professor não começa com T. É teacher, não é? É o teacher, não é? Por quê? Porque em qualquer ramo que a gente circula, tem que ter o professor. É verdade. Não é? Tem que ter aquele que vai te ensinar, aquele que vai te orientar. Você está mexendo em tudo isso daqui, ó. Teve alguém que te ensinou a fazer isso daqui. Existem aqueles que são autodidatas, mas são casos raros, né? Nem todos são autodidatas. Então, a figura do professor, ele é fundamental na vida daquele que quer aprender alguma coisa. Heloísa, como é que você vê, pegando essa expertise sua novamente, esse tempo de magistério, e você acompanhando hoje as novas tecnologias, redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, que agora o nome é X, né? O YouTube com os youtubers da vida que nós temos aí, que ensinam de tudo, desde receita de bolo, aulas, etc. Os influencers digitais chamados, né, e tal. Como é que você vê essa diferença, essa diferença daquele tempo lá atrás para esse tempo de hoje, Heloísa? Avançamos realmente? Ou, às vezes a gente olha tanta agressividade, tanta loucura, tanta doideira a partir dessas novas ferramentas, né? Que a impressão que a gente tem por vezes é que regredimos, né? E aí tem outros que falam assim, não regredimos, não, sempre foi assim, aqui as pessoas não mostravam, hoje, como a comunicação é muito dinâmica, as pessoas mostram, etc. Qual o seu olhar de professora para esses dois momentos? Esse lá de trás, onde os livros eram a grande cereja do bolo para a educação, e hoje tem Wikipedia, o Google. A Barça hoje em dia não existe. Eu lembro que nós ficávamos uma ou duas, 3 tardes na biblioteca Celso Peçanha, fazendo uma pesquisa. Com a Barça na mão, cada um com uma. Eram duas coisas de enciclopédia. Uma era Barça, a outra eu esqueci, aqueles livros grandões, eu ficava com o colega do lado escrevendo, copiando, pesquisando, e a gente também. Hoje as pessoas falam, dá um Google aí, escreve o nome ali. Dá um Google, você pesquisa o que você quer, você quer saber da vida de alguém, você quer saber uma receita. Olha, leitura para trás. Como você falou, não é? Se nós avançamos, se nós regredimos, né? Nós avançamos, mas regredimos do outro lado. A gente tem que ir e voltar. Não é? Eu acho que nós adultos hoje, nós estamos muito preocupados com o que essa tecnologia está nos levando, não é? E o que a tecnologia de repente poderia avançar mais para resolver algumas situações conflitantes que tem hoje e que ela não consegue avançar, não é? Então, nós temos, né, toda a tecnologia. Uma amiga minha foi fazer uma cirurgia na coluna, um buraquinho de nada, e aquele fio vai lá e acerta tudo. Isso é tecnologia, não é? Essa é a positiva, né? Pois é, você chega, você vai lavar as mãos, você não precisa tocar a mão em nada, colocou a mão assim, a água caiu, não é? Então, existe um lado positivo. Agora, como você falou, essa influência, esse influencer, não é? Esse digital influencer, que eu não estou falando da pessoa em si, mas do conteúdo que os nossos jovens, não é, estão tendo hoje. Não é? Que conteúdo é esse? Eu costumo dizer que parece que tudo que foi importante para se escrever em termos de literatura, que foi composto em termos de música, parece que já foi feito no passado. E que hoje está muito difícil você encontrar uma canção que tem alguma mensagem positiva. É difícil você ler, de repente, um livro ou um texto que tem alguma coisa que vai contribuir com a sua formação. Aí eu falo para o meu filho, escuta os cantores antigos, eu vou colocar aqui, porque eu acho que é a única referência que você vai ter de música. O que você vai ouvir de música hoje que você vai poder passar para os seus filhos? Não é? Porque está muito difícil. Então, nós estamos avançando em termos de tecnologia, estamos sim. A medicina está avançando muito, a educação avança, as pesquisas avançam, só que a parte moral, a parte de valores, de valorização do outro, do respeito, isso aí está ficando um pouco para trás. Eu falo, meu filho, lê
Ler, ler é importante. Esse dia eu estava assistindo um programa e o rapaz falou assim, olha, eu sempre gostei muito de ler. E tinha coisa que eu lia que eu falei, gente, mas para que eu estou lendo isso? Na escola, para que eu estou aprendendo isso? Olha, pode ser que eu não tenha usado na minha vida, mas eu consegui ganhar 500 mil reais com o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida. Então, se você puder ler, leia. Se você puder adquirir conhecimento, adquira. Aproveita as oportunidades, porque é o que a gente leva da vida, não é? Então, a tecnologia nos avança e ao mesmo tempo regride. E a gente precisa saber lidar muito bem com isso, principalmente com os nossos jovens. Porque as pessoas não estão sabendo como lidar com isso, com a informação. A gente tem a impressão que as pessoas se informam de alguma coisa e elas vão fazer totalmente ao contrário daquilo. Ao invés da pessoa receber aquilo como uma informação, recebe como uma desinformação. Você vê essa questão do feminicídio. Não é um exemplo, né, que eu posso dar aqui. Né? É uma lei, é crime. E os homens sabem que não pode bater, que não pode matar. Parece que quanto mais você diz, mais fazem. Então são coisas que a gente vê que a gente avança e ao mesmo tempo as pessoas parecem que pegam as informações para usar para o mal. Esse telefone aqui, quanta coisa boa tem aqui. Agora tem pessoas que pegam isso daqui para poder hackear sua conta, para poder utilizar uma foto sua e colocar uma imagem que não é sua, escrever alguma coisa que não foi você quem disse. Então a questão dos valores é que com esse tempo de hoje a gente se preocupa muito. E aí, essa leitura sua, e um beijo aqui para a nossa amiga Georgina, que possa aqui nos dando boa tarde também. Ah, Georgina. Seja bem-vinda. Beijo, Georgina. Vou dizer aqui, boa tarde, minha amiga Heloísa, né, Georgina, que também é a nossa... Ó, Georgina, esperar o final do ano para te levar mais mangas, tá, Georgina? Georgina também é a nossa companheira de trilhas aí também. Ela é maravilhosa. E aí, Heloísa, esses dias eu estava ouvindo também uma pessoa comentando o seguinte, que a grande preocupação dos pais antigamente era as crianças na rua, né? Pô, esse garoto não para em casa. Essa menina está batendo perna o tempo todo, e não sei o quê. Hoje a grande preocupação dos pais é tirar as crianças de dentro do quarto, que o cara não quer sair de lá. Exatamente. Os jovens adolescentes estão sair. ou no videogame, no Free Fire, sei lá, no telefone de celular, que não sei o que mais e tal. O mundo deles hoje dentro do quarto, e as famílias estão agora até gastando dinheiro para ver se tira o cara lá de dentro. Uhum. Né? Inverteu-se totalmente o processo. A gente falava aqui antes de começar o programa, de uma escola em São Paulo que contratou um recreador para ensinar as crianças a subirem em árvore. Falei, mas como assim ensinar as crianças a subirem? Isso é um negócio que nós sempre fizemos e não usou ninguém ensinar. É instintivo quase. Aí eu, mais uma vez, eu peço aqui a sua análise de uma professora que viveu e vive esses dois tempos, até porque, gente, antes que alguém fale assim, mas ela já está aposentada há 10 anos, não tem mais contato com isso. Não, cara, tem um filho de 15 anos. Tem um filho de 15 anos. Tem um adolescente em casa. Tem um adolescente em casa. Como é que você faz essa leitura? E tenho também muitos ex-alunos que hoje em dia eles postam as atividades deles, não é? Esses dias eu vi uma ex-aluna minha, né? Final de ano, né? Aí colocou os alunos em fila, né? E usou aquela música assim, esse aí passou, quer dizer, passou de ano, esse aí passou. Então, eu achei muito interessante. Então, os alunos hoje postam muita coisa, né? Se eu for olhar aqui, deve ter mais ou menos 20 alunos com atividades diferenciadas, né? Semana que vem vai ter mais ainda, porque vai ter a Flirb, né? A Flirb. Aí eu vou lá só para encontrar os alunos. Em cada instante é um aluno, né? E é muito legal isso, gosto muito. Mas realmente essa preocupação, aí você falou de querer tirar de dentro do quarto. Sim. E ao mesmo tempo a gente não pode colocar na rua brincando. É, verdade. Como que a gente vai colocar essas crianças na rua brincando hoje em dia? É perigoso. Nós moramos numa cidade do interior que é menos perigoso. Agora você imagina quem mora no Rio de Janeiro, quem mora em São Gonçalo, até Itaboraí já está complicado. Né? Então a gente fica um pouco receoso. Mas é uma preocupação muito, muito grande, né? Essa questão
do jovem hoje em dia estar muito ligado na internet, só querem ver vídeos, e qual é a informação que ele vai ter a partir desses vídeos? Aí de vez em quando a gente dá uma passadinha, não, tá vendo vídeo de futebol, então tá bom. Aí de vez em quando a gente dá uma passadinha, não, está ouvindo uma música tal, não é? Aí esses dias meu filho estava ouvindo um cantor, aí ele virou e falou assim, mamãe, esse é Caetano Veloso? Aí eu falei assim, esse é Caetano Veloso. Como é que você sabe? É porque eu estudei isso na escola hoje. Eu falei assim, que bom, meu filho, que as escolas estão preocupadas, não é, em resgatar, não é, músicas que têm uma mensagem a nos passar. Então, realmente a gente fica muito preocupado com os nossos alunos, com os nossos filhos, não é? De hoje, né, já que eu não tenho mais os meus alunos, muito preocupada com qual vai ser o futuro deles. Como que vai ser daqui a algum tempo? Eu lembro das nossas brincadeiras, né, na escola, você falou da visão que eu tenho de quando eu era professora, das brincadeiras a gente fazia amarelinha no chão, fazia aqueles quadradinhos, 1, 2, 3, tinha o céu, não é? E a gente trabalhava a contagem, a gente trabalhava equilíbrio, não é? Porque tinha que equilibrar, era um pé só, né? Um pé só, e todo mundo queria chegar no céu e pegar a pedrinha. Então, a gente brincava da garrafinha, fazia aquele círculo, não é? Fazia aquele círculo de meninos e meninas, rodava a garrafinha, e para onde parasse você tinha que dar, como é que é? Era um beijinho no rosto, um aperto de mão, era uma coisa assim, um abraço. Então eram coisas inocentes que a gente não vê mais essa inocência hoje em dia. Então a gente fica muito preocupado, né, com qual vai ser o futuro, quem ainda tem ido para frente, porque o que a gente vê hoje é meio assustador dos nossos jovens. O que eles querem, a hora que eles querem sair, a hora que eles querem voltar, a gente ainda consegue segurar, mas muitos pais não conseguem. Não é? A gente ainda tem que ter um pouquinho de linha dura de vez em quando. Outro tema também que tem permeado a sociedade, inclusive chegando bastante na educação, tanto nos profissionais de educação quanto nos alunos, é a questão da saúde mental, Heloísa. Eu queria que você pensasse conosco um pouquinho sobre isso também, usando essa experiência sua, né? E o que me impressiona é o efeito às vezes, de uma brincadeira. Porque, gente, bullying é uma palavra moderna, tá, minha gente? Bullying é novo. No tempo que eu estudava, mas é antigo. Não existia. A prática, né, da zoeira, né, a sacanagem que você fazia com um coleguinha, isso sempre existiu, desde o tempo de vovô, né? Mas eu lembro que nós éramos orientados em casa a não fazermos brincadeira de mau gosto. O pai falava isso. Isso é brincadeira de mau gosto. O pai falava isso quando um ficava de castigo por conta de uma brincadeira de mau gosto com um coleguinha, que são as brincadeiras que hoje são classificadas como bullying. Ok, todos nós fomos alvo de brincadeira de mau gosto ou bullying quando éramos crianças, né? Todos nós fizemos uma brincadeira de mau gosto com um coleguinha. Eu nunca fiz. Eu tanto fui vítima mas sofri. Quanto fiz. Mas o que eu chamo a atenção e queria uma análise sua é o efeito disso na cabeça daquela criança. O apelido, a zoeira, aquela coisa jocosa que nos incomodava, deixava o cara às vezes meio para baixo, meio entristecido, aquela zoeira toda e tal. Ela não tinha esse efeito devastador de hoje, Heloísa? Não tinha. O que mudou aí nesse recorte de 30 anos? O que mudou que hoje a gente está com uma moçada extremamente vulnerável a qualquer... até um não que o pai e a mãe falem, né? Não aceita. Tem adolescente aí querendo se suicidar porque a mãe disse que não tem condição de comprar o tênis azul bebê que ela quer da marca tal, ou não sei o que, da Barbie e tal. E, cara, assim... Como é que você vê isso, Heloísa? O que acontece? Olha só, aqui você vê tudo o que o jovem, o que a criança quer. Então ela vê, ela quer. Hoje em dia eles nem veem mais televisão, não. Antigamente botava as crianças para desenho na televisão. Agora as crianças assistem desenho numa telinha o tempo todo, para poder, né, ocupar o tempo. Então... Virou a babá eletrônica. Né? E aqui também se ensina a usar uma arma. Aqui se ensina também a como se defender de uma maneira violenta. Aqui estimula como ser violento. Então, quando você recebe um não, ou quando você sofre alguma brincadeira, né?
de mau gosto, que às vezes nem foi de mau gosto e você não aceita, ao invés de você ficar chateado, mas resolver aquilo internamente. Ou eu falo que antigamente as pessoas brigavam com a mão. Então se batiam, mas não matava. Hoje em dia você vai brigar, você briga com uma faca, com um estilete que pegou no pescoço, você tira a vida de alguém. Ou então você pega uma arma e você vai ali, você consegue comprar. Hoje em dia uma criança de repente 12, 13, 14 anos, né, se o pai estiver em casa ela vai pegar, se não tiver ela mesma pode conseguir comprar. Hoje em dia tudo é muito fácil. E ao invés dela resolver aquilo internamente, ou de repente até a mãe numa escola, olha, fizeram isso com meu filho, mas aquilo ficou por ali, porque isso acontecia no passado, não é? Hoje a criança vai e tira a vida, não é? De 1, 2, às vezes de professor, ou de várias pessoas. E acaba vida, né? tirando a própria vida, ou tira a própria vida. Ela não está conseguindo absorver, entender e resolver os nãos da vida, as perdas da vida. Não é? A gente, ao longo da vida, a gente leva muito não. A gente leva muito sim, se a gente correr atrás desse sim, mas a gente leva muito não. E a gente chora, a gente fica triste, mas no outro dia a gente levanta a cabeça e segue em frente. Tem que ser assim, não é? A vida, ela nos dá muitas coisas, mas às vezes a gente perde também. Onde foi que nós perdemos? E um beijo aqui para Joselina Carlos dos Santos. Que aqui, minha amiga Preta, beijão, Preta. Maravilhosa, ela escreveu aqui, né? E a Georgina está dizendo que as mangas são sempre muito bem-vindas. E um beijo no coração, boa tarde aqui para o meu amigo Leandro Rangel, que passa aqui nos desejando sucesso. Obrigado, Leandro. Sucesso para você, meu irmão. Onde foi, Heloísa, que nós perdemos essa resiliência para as frustrações, né? Porque, tipo assim, olha, em que momento isso aconteceu? Eu sou filho de família humilde e, graças ao esforço de papai e mamãe, eu e meu irmão fomos educados no Colégio Rio Bonito, que é uma escola particular. Né? Eu estudei no Colégio Rio Bonito da 4ª série até o 1º ano do ensino médio. E aí depois fui fazer enfermagem no Colégio Municipal. E assim, eu estudava lá com os meninos que tinham uma situação financeira bem estruturada, a família, né, que tinham grana, e esse garoto de vez em quando ia na Disneylândia. Mas eu não lembro de eu ficar em casa apurrinhando papai e mamãe, ou em depressão, sei lá, ou não, tem que levar ele no psicólogo, no especialista, porque o coleguinha foi na Disneylândia e ele não tem condição de ir. Claro que eu gostaria de ir. Até hoje eu tenho vontade de, quem sabe um dia, ir lá na Disneylândia, ver como é que funciona aquilo lá, né? Mas se não vai na Disneylândia, vai em Miguel Pereira e seja feliz do mesmo jeito. Não mas não vou ficar aqui deprimido e tal, porque, cara, se tiver grana a gente vai. Se não tiver, tá tudo certo também. Vamos a Lavras tomar banho de cachoeira e tá bom. Maravilha, Lavras então minha terra. Não é? Então, cara, assim, mas essa coisa da frustração, né? Eu percebo que alguma coisa aconteceu, que passamos a processar as gerações mais novas, passaram a processar a frustração, a incapacidade de conquistar algo, né? De uma maneira diferente com que a nossa geração e tal processou. Eu acho que isso daí aconteceu a partir do momento em que você vê o tempo todo à sua frente pessoas colocando a vida maravilhosa que ela tem. E hoje você tem acesso à vida do outro. A ostentação. A ostentação. Antes você sabia, você entrava de férias, você não sabia da vida de ninguém. Hoje você pega aqui, você sabe que fulano está na Europa, fulano está passando a férias na casa da avó, cada um está num lugar e todo mundo postando. E eu estou em casa, todo mundo, e eu estou em casa e fica triste, não é? Já fica pensando, o que eu vou fazer nessas férias, não é? Para mim, as minhas férias, eu podia ir em Tanguá, podia ir em São Gonçalo na casa dos parentes, eu podia ir para Cabo Frio, eu estava feliz do mesmo jeito. Eu falo pro meu... Então, eu acho que, assim, você vê o outro sempre muito bem, isso daí é uma coisa que você tem que saber administrar. Não é? Eu também sou de origem humilde, né? E tinha muitas pessoas com situação financeira muito boa. Né? Enquanto eu, de repente, tinha uma televisãozinha pequenininha, preto e branco, o outro já tinha um monte de coisas. Não é? Mas isso daí eu nunca sofri por causa disso. Nunca sofri. Eu acho que cada um tem aquilo, não é, que coube para ela. E eu costumo dizer o seguinte, você vai na casa de um amigo, o amigo tem uma mansão lá,
tem 7 quartos, não sei quantos banheiros, uma piscina maravilhosa, um jardim lindo, um monte de empregados. Você passa 2 dias lá, mas você é feliz quando você chega dentro da sua casa, que de repente tem 50 metros quadrados e você está ali com a sua família. Aquilo ali é felicidade. É verdade. Não adianta você estar no que é do outro, você Sim. tem que ser feliz com aquilo que é seu. Heloísa, vou contar uma história para você dentro disso que você está dizendo. Eu fui em 2006 ao Paraná, lá na cidade de Santa Helena, participar de uma atividade lá. Eu fiquei 23 dias no Paraná, desde o dia que eu saí de casa até o dia que eu cheguei. E aí lá a gente foi no Macoco Safari, lá nas cataratas de Foz do Iguaçu, não sei o quê. Eu gripei lá na catarata de Foz do Iguaçu. Estava um dia de calor, era janeiro, e um dia de calor muito forte, e pegamos aquele barco que vai lá embaixo das Sim, das é cataratas. o barco que vai na garganta do Isso, diabo. Exatamente. É um nome que eu não gosto muito de falar, não. É um hidrobarco, né? Eu fui nesse passeio. E aí aquele barco vai lá embaixo, onde a catarata, aquele mundo de água, né? Que a Glória Maria fez há muitos anos atrás. Aquele mundo de água caindo e o barco entra bem ali embaixo, ali, aquela água fria, com mais o meu corpo quente. Você resfriou. E eu resfriei. Eu lembro que eu vim deitado no fundo do ônibus. Eu estava Acabado. tão ruim que eu vim deitado no fundo do ônibus. Não conseguia ficar sentado. 22 horas de viagem, um negócio desse assim, de lá para cá. Na volta eu voltei doente. Estava até lembrando de Castro Alves, Castro Alves que tem aquela... No navio na igreja. Não sei se Castro Alves ou Casimiro de Abreu, que as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Né? Eu vim pensando isso, né? Eu doente, vou voltar para casa doente. Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, obrigado. Gonçalves Dias. Eu estou voltando para casa doente igual os poetas antigamente. Gonçalves Dias, isso aí. E aí, vejam só que coisa interessante. Alguém falou assim, Flávio, você está chegando, hein? Eu levantei, o ônibus estava passando em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal. Sim, ali no Basílio. Quando eu vi o Basílio, você ficou bom. A doença passou. A gripe, a febre, aquela prostração passou. E eu já catando minhas coisas, que faltava só 5 minutos para chegar em casa e tal. E graças a Deus que eu cheguei em Rio Bonito. Olha que eu fui em lugares assim extremamente interessantes naqueles 23 dias que eu fiquei fora. Mas quando eu cheguei em Rio Bonito, eu fiquei bom. Olha só. É incrível isso, né? Você está falando esse lance de você pode estar na mansão, mas você está feliz quando chega em casa, né? Chega em casa. É impressionante essa percepção. Você quer ver uma outra coisa? A gente a gente viaja bastante, não muito, né? Mas bastante. Às vezes você está lá em outro estado, lá no Nordeste, aí você encontra alguém de Rio Bonito que você praticamente não tem muita intimidade. O cara vira seu parente. Vira seu parente. Que legal encontrar você aqui. Pois é. Eu encontrei uns amigos em Porto Seguro, você acredita? Acredito. Amigos não, conhecidos de Rio Bonito em Porto Seguro. Passamos o resto da noite lá, comendo pizza junto, lá, passarela do álcool. Exatamente. O pessoal que aqui eu nunca faria isso. Você nem tinha essa intimidade toda com a pessoa. Isso é muito interessante. Isso. Então, eu lembro agora no carnaval, nós estávamos voltando de Florianópolis, a gente foi fazer uma conexão lá em Congonhas. Muita gente. São Paulo é uma loucura, né? Sim. E a gente vai, a gente vem, de repente passa uma aluna por mim, aí ela para. Oi, professora. Oi. Mas a gente não teve nem tempo de falar direito, porque já teve que ir correndo para pegar o outro avião, né? Eu falei, gente, que legal. Aí o que a minha aluna está fazendo aqui? O que será que aconteceu? E eu fiquei assim, ai meu Deus do céu, será que vai aparecer aqui que alguém sumiu em Rio Bonito? Aí, e eu de olho aqui, né? Pra poder eu dizer, não, tava lá, pelo menos já tinha uma referência. Eu vi lá. A Vivi tá bem, né? Vivi tá bem. Mas isso é muito interessante, a gente valorizar aquilo que é da gente, não importa se é caro. E voltando à questão da saúde mental, Heloísa. Sim, a questão da saúde mental. Existe caminho para isso? Como é que você vê essa vulnerabilidade emocional que todos nós vivemos hoje? Inclusive o profissional de educação, né? Que nunca esteve tão... Agora tem a síndrome de Burnout, né? O burnout, como chama, né? Que é aquela coisa de uma pressão muito grande que você acaba recebendo no trabalho, com condições de trabalho muito complicadas, muito complexas,
e tem um monte de professor aí encostando, parando por conta da síndrome de Bantu. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Como é que você vê o futuro para essa questão da saúde Eu não mental? sei como que vai ser. Acho que nós vamos chegar no fundo do poço, e quando a gente chega no fundo do poço, o que tem? O que acontece? A gente tem que subir. Não é? Não tem mais para onde ir. Você está falando dessa síndrome, agora tudo tem nome, né? Não tem Bullying, nome. burnout, tudo vai botando nome, tudo estrangeiro, né? E eu lembro que alguns anos atrás eu tive alguma coisa semelhante a isso. Mas pouquíssimas pessoas sabem disso, e você falou, como que a gente vai sair disso? A gente tem que querer. A gente tem que querer. A primeira situação porque, assim, eu não me afastei em nenhum momento da minha sala de aula. Você foi gerenciando. Foi gerenciando. Primeiro, eu não queria aceitar que o médico estava dizendo que eu estava com essas questões e que eu tinha que me afastar do trabalho. Eu falei qualquer coisa menos me afastar do trabalho. Aí foi que eu comecei algumas atividades, algumas terapias. Há casos da pessoa ficar em casa e a situação piorar, né? Porque você perde o convívio. Né? Perde o convívio, perde os vínculos, as amizades. Né? Querendo ou não, o trabalho não é só trabalho. Tem a hora da sala dos professores. Você tricota. Meus alunos eram minha alegria. Vem um passeio, né? Pensa inclusive até proposta os meus alunos sempre foram assim, uma alegria muito grande para mim. Não é? Até hoje eu tenho grandes amigos, muitos alunos que hoje são meus amigos, fui madrinha de casamento, tenho muitos filhos que têm o meu nome porque colocaram meu nome. Isso não sou só eu, não. Outros professores têm isso também. Muitos outros professores também têm essa referência. Essa referência. Nem fala. Mas então eu falei tudo menos sair da sala de aula. Então o que eu fiz? Mudei o meu jeito de trabalhar até eu conseguir passar por aquela situação. Melhorei. E eu acho que todos nós temos alguns momentos que a gente passa um pouco por essa síndrome, não chega a ser uma síndrome, mas por momentos que nos deixam assim, querendo chutar o balde. Querendo largar tudo, não é? Mas a gente tem que segurar a onda e seguir, porque senão como é que vai ser? Não é? Agora, como eu falo para você, hoje em dia eu queria ser psicóloga. Eu não fui psicóloga, mas... Né? Então, mas o professor acaba sendo um psicólogo por osmose, né? Mas eu tenho muitos alunos, muitos amigos que são psicólogos, e eu digo para você, eu acho que não tem nenhum sem trabalhar hoje. Estava conversando com uma que eu conheço há bem pouco tempo, e ela falando que ela faz atendimento online, que ela atende presencialmente. A pandemia, principalmente, lotou os consultórios, né? Lotou os consultórios. Todos os psicólogos que eu converso, que sentam nessa cadeira que você está, não tem horário. São unânimes em dizer. Então, estou trabalhando muito. Se tivesse 25, 26 horas o meu dia, eu estaria com o cliente. Exatamente. Tem umas que dizem, olha, o meu horário é até 6, não dá mais. Porque começa 8 da manhã, tira 1 hora para almoçar e é direto. É online, é presencial, é em grupo, é individual. Né? E o psicólogo, ele precisa também se autocuidar. Sim. Ele precisa também da terapia para ele poder estar bem, para cuidar do outro. Perfeito. É como às vezes eu falo nas excursões, né? A gente lida com pessoas diferentes, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, então a gente tem que ter muito jogo de cintura para poder cuidar de todo mundo da maneira que a pessoa merece. Não é? E eu digo para eles o seguinte, falou a Letícia, né? A Letícia é um amor de pessoa. Ela falando do cuidado que a gente tem. A gente tem cuidado com os outros, mas a gente tem que ter cuidado com a gente também. Eu falo para eles, olha, a gente procura o que é bom para nós, para que seja bom para vocês. Porque se nós não estivermos bem, a gente não vai conseguir transmitir esse bem para o outro também. Então, às vezes a gente erra, mas a gente procura oferecer o melhor possível para todo mundo. Né? Até o jeito de receber. Eu acho que quando você é recebido com um sorriso, com um abraço, com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, você já se sente acolhido. Isso é muito importante. Agora você estava falando como que nós vamos tirar a nossa juventude dessa situação caótica que eles estão vivendo. Porque o que me parece é que nós estamos... O problema está na frustração. Está na frustração. E que nós sempre tivemos. Né? Eu, quando adolescente, beijei um bocado de menina,
Mas tomei um bocado de não também. E se apaixonou muitas vezes, Muitas não foi vezes correspondido. não foi correspondido. E outras era alguém que se apaixonava por mim e eu não correspondia. E está tudo certo, porque a vida seguiu. Né? E a vida e seguiu. hoje nós temos, né, aquele trabalho que você almeja e não tem vaga lá, você tem que ficar nesse aqui, que não é muito um negócio que você queria, mas porque aquele lá não, né? As frustrações, elas estão, sobretudo quando você é jovem, né, são muitas. E eu percebo que nós estamos, acho que a gente perdeu o fusível de saber lidar com essa tal o equilíbrio, essa tal frustração, que alguns chamam de resiliência, né? Outros chamam, mas assim, a frustração hoje ela está ferindo muito emocionalmente as pessoas, né? E frustração sempre existiu, gente, né? Sempre existiu, né? E a forma, às vezes violenta, que as pessoas lidam com suas frustrações, veja a moçada botar culpa na internet, veja a moçada botar culpa nos influencers, na ideologia política de A e de B. Mas olha só, o primeiro jovem que nasceu nesse mundo, um sujeito chamado Caim. Um belo dia, Caim e seu irmão Abel foram orientados a fazer um sacrifício, né? Uma oferta de sacrifício para Deus. E o sacrifício se faz com uma ovelha. Abel levou a ovelha, o sacrifício dele foi aceito. Caim não queria levar a ovelha. Ele levou as frutas, porque ele era um lavrador, e ele entendia, e eu, na condição de vegetariano, acho que o sacrifício de Caim era muito melhor do que o de Abel. Eu sou vegetariano, gente, adoro verdura, fruta, e Caim levou exatamente o melhor que ele tinha do pomar para o seu sacrifício. O sacrifício dele não foi aceito, não foi aceito, porque o protocolo dizia que tinha que ser uma ovelhinha, né? Caim ficou extremamente frustrado e matou o irmão. O próprio irmão. Por inveja. Caim não assistia Felipe Neto. Caim não escutava a música da Anitta. Não. Caim não ouvia, não assistia a Rede Globo. Caim não estava na internet, no Facebook o tempo todo. Não era influência. Não existia Hamas, Al-Qaeda, Estados Unidos, Lula, Bolsonaro. Não tinha nada disso. E o cara lidou de maneira muito violenta com a frustração que ele teve, né? Então, assim, o que eu estou contando isso? Porque, por vezes, a gente bota a culpa nas questões modernas para a forma como, né, nós extravasamos as nossas iras e frustrações. Mas teve um cara lá atrás que não tem nada... A gente, não, isso é culpa da televisão, é culpa do rádio, é culpa da novela, é culpa de... Mas peraí, qual era a novela que Caim assistia que influenciou? Não tinha novela nenhuma. Qual era a internet que ele estava acompanhando? Então, assim, cara... então, assim, as frustrações, elas sempre aconteceram. Sempre aconteceram. As formas, às vezes, bem como é que eu vou dizer, violentas de se resolver essas frustrações, elas existem há bastante tempo, né? Mas o que me preocupa é essa forma violenta, às vezes, consigo mesmo, né? É o cara que tem, né? Porque a vida toda a gente viu alguém frustrado violentando outras pessoas, né? Agora, machucando outras pessoas, né? Os genocidas, a história é repleta né, desses fatos. Agora, de 15 anos para cá, as pessoas estão se frustrando e aí se autoflagelam. Se autoflagelam. Essas coisas de baleia azul que se cortam, esse negócio todo, essas questões todas. E é aí que eu fico olhando assim e falo, gente... O fusível aí, perdemos um fusível nessa engrenagem. Esse parafuso aí está frouxo. Né? Eu não sei aonde que a gente vai chegar, não. Sinceramente, eu não tenho resposta para essa sua pergunta aí, não. Sabe? Eu só sei que eu acho que a família tem que investir muito em conversa, já que nossos filhos estão aqui, a gente tem que conversar muito, orientar. Deixa eu só mandar alguns abraços aqui. Sim. Deixa eu mandar aqui um alô para a Rosileia Barreto de Moraes, que diz assim... Rosélia. Heloísa Lessa é uma pessoa maravilhosa. Eu trabalhei com ela e com outras professoras. Muitas vezes eu ficava emocionada com a equipe, pois elas sempre estavam preocupadas com os alunos. Às vezes eu até chorava de emoção. Elas sempre faziam reuniões sem precisar da coordenação e direção para resolver alguns problemas dos alunos. Revela aqui foi minha diretora. A Rosélia. O nosso amigo Ronaldo Santos, que o Ronaldo é um amigo de longa data, foi meu paciente no hospital. Eu trabalhava na enfermagem ainda, tá? Sempre que pode, passa por aqui. Diz, boa tarde, amigo. Estou em Dom Joaquim, Minas Gerais, a trabalho. Estou longe, mas sempre que posso, vejo o seu programa. Fica com Deus. Obrigado, meu amigo Ronaldo. Deus te abençoe aí, cara. Sucesso para você.
E a minha amiga Jéssica Moreira, que passa por aqui. Jéssica foi a mulher convidada da sexta-feira passada, né? Sim. Veio aqui e está por aqui nos assistindo, dizendo papo sensacional. E ela aqui acrescenta um dado. No caso de Caim e Abel, não se trata do que, mas como. O coração dele não ofereceu com bondade. Eu nem quero entrar nessas questões estruturais da história, Jéssica, mas houve ali uma frustração, né? Eu quero chamar a atenção para as frustrações. Como lidar com elas e, né? E obrigado, Jéssica, aqui pelo seu carinho de estar nos prestigiando. Foi um sucesso a nossa conversa sexta-feira, com aquele café que você trouxe, então ficou melhor ainda. Ela trouxe um café daquele especial. Podia? Podia. Aqui pode tudo, Heloísa. Então, atenção, convidadas dos próximos programas, né? Não fiquem com essa surpresa aqui da Heloísa. Pode trazer café, pode trazer bolo, pode trazer fruta, pode trazer suco, pode trazer o que você quiser, tá tudo certo. Nós agradecemos, não é isso, Eurivaldo? Menino, você não sabe o café que eu ia trazer, rapaz. Mas se você não me falou, mas tudo bem. Eu vou ter que convidar você de novo, beleza? Aí você traz. Um beijo aqui para Fabiana Babo, que manda 2 corações. Minha amiga Mônica Demier Ribeiro passa aqui dizendo boa tarde, Heloísa. Mônica Demier. Simpática, amável, nota 1000. Obrigado, minha gente. Mônica. Vocês que estão aí nos acompanhando. Mônica é do aqui. The Best. The Best Rio Bonito. Sim. E Jéssica está dizendo aqui o seguinte: quando for café, pode chamar ela que ela vem. Que ela é sim, eu não conheço a Jéssica, mas não é? Se eu ela trouxer, ela trouxe aqui um café especial, né? E ela ocupou a nossa cozinha ali. E ela mesmo fez o café, e na hora que o programa começou, as xícaras já estavam postas aqui. Porque ela tem um quadro no Instagram onde ela convida pessoas para tomar um café com ela. E bater um papo, sabe? Sobre assuntos diversos. E ela falou: Flávio, eu vou fazer o seguinte, eu posso levar o café pra gente bater um papo aí tomando? Eu falei: pode, fica tranquilo. Já foi uma troca, se né? Se quiser trazer rosquinha, bolo, broa, pode. Biju. Qualquer coisa, tá tudo certo. A papazinha de Ana Sávia, daquela papa. Então, aquela papa de milho da Ana Sávia é sensacional. É maravilhosa. Para você que está chegando agora, nós estamos conversando aqui com a Heloísa Lessa. Heloísa é professora aposentada e empreende, gente, na área do segmento do turismo, do lazer, né, do entretenimento. Eu já fui a algumas excursões feitas pela Heloísa para teatro, né, para alguns espetáculos, e é um negócio assim bem bacana, uma galera muito boa, e ela e o esposo Toninho, que trabalham com essa atividade, nos recebem, como você estava falando, muito bem. E eu fico assim, eu acho interessante que eu também trabalho com pessoas, né? Você gerenciar vários CPFs num ambiente só é um negócio bem complicado, né? Porque um gosta do frio, quer que liga o ar-condicionado. O outro está com calor danado, quer que liga o ar-condicionado. Um quer que aumente, outro quer que abaixe. O outro quer que o ônibus fique em silêncio porque ele quer dormir. O outro quer que bota a escola de samba ali dentro. A escola de samba ali dentro, exatamente. Roberta Félix, verdade, Heloísa. Heloísa é uma querida, diz aqui a Roberta Félix. Linda, Roberta. Beijo, Roberta. A Daniele Alves Silva diz: maravilhosa, minha eterna professora. Querida, animadíssima, Daniele. Bom, Heloísa, vamos falar um pouquinho sobre essa questão das excursões, dos passeios, né? Legal. A gente estava falando de saúde mental aqui agora há pouco, e eu fico com a impressão de que essas atividades são recreativas do sentido de recriar, né? E ouvindo aí especialistas em terapia, né, psicólogos, etc., eles falam dessa necessidade da quebra da rotina. Quebra da rotina. Né? E é aí que começa o processo de reconstrução, né? De recriar. Né? A palavra recriação significa efetivamente criar de novo, né? Que você vê naquela batida do trabalho, sábado, domingo, então segunda, terça, quarta, quinta, sexta e tal. E aí quando chega no sábado, no domingo, no fim de semana, você vai fazer alguma coisa diferente. Para quebrar aquela rotina, e o seu corpo percebe essa quebra, e aí quando chega segunda-feira você recomeça de novo e recomeça em outra. Eu gosto de caminhar por causa disso, né? Eu vou caminhando. Fez muito bem, né? Me fez muito bem. Eu vou caminhando para Japuíba, vou caminhando para Saquarema, vou caminhando Maricá. Eu vou para Maricá caminhando, vou pedalando. Minha gente, a gente sai daqui, né, só para você ter uma noção, né, eu saio daqui às 5 horas da manhã da minha casa na Serra do Sambê, pego aqui, Green Valley, Cachoeiro dos Bagres, entro na trilha, no sertão lá, saio em Braçanã de Cima, lá em Fazenda das Cachoeiras,
né? Da minha casa até lá eu faço 11 quilômetros. Não é tão longe como parece. Da minha casa na Serra do Sambia, até fazendo as cachoeiras por cima. Não é longe, a questão são os morros, que dá a impressão de que é longe. 11 quilômetros em 1h40, 1h45. É rápido. Eu estou chegando lá. Dali de Braçanã, a gente passa por Patis, e aí já chega em Japuíba, né? Já chega em Japuíba. Já está lá em Cachoeira de Macacu. Saio lá na Serra aí já é Cachoeira de Macacu, saio lá na Serra do Bertoldo e saio lá em Japuíba mesmo, lá na rodovia, na Rota 116, e aí eu volto de ônibus. Mas quando eu chego lá em Patis, na Serra do Bertoldo, por ali, a cabeça já zerou. Eu já resolvi o problema, já decidi. Frustração. Já decidi o que eu vou fazer, o que não vou fazer. Frustração que tinha, já esqueci. O que é importante, o que não é importante. O cara que me xingou ontem, não estou nem aí, já passou. Se eu queria matar alguém, já não quero mais. Já não quer mais. Já foi. Né? Então, assim, eu acho que a sua atividade também nos proporciona isso, né? Sim. Você chega ali, assiste um espetáculo teatral, um show, de vez em quando você leva a moçada e tal, ou algum espaço de passeio. Fala um pouco disso, né? Eu queria até usar a professora para analisar essa atividade. Essa quebra da rotina, ela é importante para evitar algumas doenças, né? O desenvolvimento de algumas doenças. E nós temos muitas pessoas que nos procuram, pessoas assim que ficaram viúvas, que se separaram. Tiveram alguma perda, né? Tiveram alguma perda e nos procuram para sair. Para passear, e você vê como que, principalmente depois da pandemia, acho que a pandemia é um marco, né? Tem o antes e o depois. Depois da pandemia, as pessoas estão muito preocupadas em estarem juntas, a se reunirem. Todo final de semana você vê um grupo de amigas, um grupo de amigos. Todos nós entendemos o que significa essa distância, né? Essa distância. Eu acho que nunca valorizamos tanto o abraço, o aperto de mão, né? Abraço. Gente, o abraço, ele cura, né? Ele cura. Quando você vai... Morreu alguém. Quando você recebe um abraço, parece que um pouco daquilo sai de você. O abraço cura. Tem até Tem aquela história dos porquinhos espinhos, não é? Que muito frio, né? Eles estavam morrendo, né? E eles se espetavam porque eles não queriam ficar muito perto. Tinha que ficar junto por conta para poder sobreviver, né? Apesar dos espinhos. E aí a gente consegue até entender que nem todos são iguais, não é? Alguns têm mais espinhos, outros têm menos espinhos, não é? São muitos CPFs diferentes, administrar tudo isso é difícil. E você começa a ver no outro alguma coisa que vale a pena. Porque, na verdade, todas as pessoas valem a pena. Tem alguma coisa nela que vai ser importante e você tem que descobrir. Porque, por mais difícil que a pessoa seja, ele tem sempre um amigo. Você já percebeu isso? Você olha assim, meu Deus do céu, mas que pessoa difícil. Aquela pessoa não sorri, aquela pessoa não faz... Mas ela tem um amigo. Ela tem uma pessoa que gosta dela. E isso é importante. Então, esse marco aí, o antes e o depois da pandemia, eu acho que a gente passou a valorizar. Foi mais de um ano que a gente ficou preso dentro de casa, sem poder abraçar, sem poder tocar, nem um aperto de mão era possível. Mais de um ano não, 2, né? Foram 2 anos, foi 2021, né? 2021. Depois da vacina a gente começou a gente começou a abusar um pouquinho. Mas foram quase 2 anos. Foram quase 2 anos. E quando a gente quando você estava nesse período, você não estava bem, mas você não percebia que você não estava bem. A gente só começou a perceber o mal que a pandemia nos fez depois que ela passou. Que a gente foi ver as consequências dela. Verdade. Não é? Porque durante a pandemia o nosso medo era tanto e as perdas eram tantas. Nós perdemos tantas pessoas conhecidas, tantas pessoas queridas. Nós temos pessoas, amigas nossas, que perderam tantas pessoas da família. Nós temos um vizinho que ele perdeu o primo, a irmã, a esposa e a cunhada. Tudo num período assim de meses. Então, quer dizer, teve gente que perdeu pai e mãe na mesma semana. Sim. Então, era uma situação tão complicada que você não se dava conta de
tanto que aquilo estava te fazendo mal. Depois que passou, vieram as consequências. E os psicólogos, né? Porque na época quase eles nem podiam trabalhar, né? A não ser online, não é? Então é que a gente foi se dar conta do quanto que isso nos fez mal. Algumas pessoas mais, outras menos, não é? Mas todos nós sofremos com isso. Então, essa questão do turismo, essa questão do entretenimento, do sair, do passear, do estar junto, isso faz com que a gente consiga resolver melhor essas questões dentro de nós. Não é? Porque a gente esquece. Quando a gente esquece, aquilo vai ficando, né, esquecido. Vai lá para o nosso subconsciente. Não é? E a gente vai levando a nossa vida e trabalhando essas questões, né, que às vezes nos fazem tão mal. Hoje em dia nós temos assim muitos filhos que nos procuram para levar as mães para passear. Muitos. Eu acho muito bonitinho. São filhas, são filhos. Alguns vão juntos, alguns as mães vão com a gente. E é muito interessante isso. Eu vejo assim, até o carinho dos filhos para com os pais, a preocupação em mantê-los com saúde. Não é? Isso é muito importante. Pois é, gente. E é isso. E como é que faz, Heloísa? Para conhecer esse trabalho seu, para ir num passeio desse? Olha, pois é, que é essa Flávio, brincadeira aí? Você me perguntou sobre redes sociais. Você tinha comentado. Nós não temos redes sociais. Nós somos assim muito discretos. Mas alguém que quer conhecer essa agenda sim, aí, de para onde você... Sim. Né? Que a gente está em março, né? E sim. acredito que você tenha uma agenda aí até dezembro, né? Nós temos uma agenda. A nossa agenda, às vezes, as pessoas quando chegam em outubro já começam a perguntar. Do ano seguinte. Só que é o seguinte, nós temos um filho de 15 anos que ainda está em idade escolar. Nós temos, né, o meu marido que ainda trabalha, né? Ele é professor, então ele tem a carga horária dele a cumprir. Então nós vamos montando a nossa agenda de acordo com as nossas possibilidades. Então quando a gente vê que dá para fazer uma viagem maior, nós vamos para Foz do Iguaçu em outubro, naquele feriadão que pega o dia dos professores. Sim. Então a gente demora para ver o que vai dar para a gente encaixar. Não é? Então, a gente não tem rede social, é só através do WhatsApp, né? Através do nosso telefone. Nós não postamos foto de ninguém em Instagram, nem em Facebook, porque algumas pessoas não gostam, algumas pessoas não gostam de ver a sua imagem, não é? E a gente, às vezes, e nós respeitamos isso. Outras gostam de que seja divulgado, outras não. Quando a gente coloca alguma coisa, a gente vai e pergunta. Eu não gosto nem de colocar a minha sozinha, o meu marido então muito menos, meu filho muito menos. Então quando eu coloco alguma coisa, nós três, aí, mãe, por que a senhora colocou minha foto ali, mãe? Né? É aquela vergonha. E eu sou assim, eu sou uma pessoa muito discreta, uma pessoa, não pode parecer, mas eu sou uma pessoa tímida. O meu marido é muito mais discreto do que eu. Nós somos assim, falantes, conversados, mas nós somos pessoas tímidas e discretas. Agora, nós temos alguns passeios, né, já agendados. O que tem aí para as próximas? Pois é, a maioria não tem vaga. Agora nós temos o show do SPC, né, só para contrariar, aquela turnê que eles estão, né, resgatando, aquela banda novamente. É só uma turnê que eles vão fazer. Depois nós temos o Biquíni Cavadão com Nenhum de Nós, né, esse grupo bem antigo, né? Da minha época, né? Certamente é a moçada da nossa geração que vai estar lá, né? Já está lotado já. Porque Astronauta de Mármore é um negócio que a gente não consegue esquecer, né? Pois é. Falando em Nenhum de Nós. Camila. Né? Nem Ventania. Pois é. Aí nós temos o Miguel Pereira, né, que é o Parque dos Dinos, em maio. Temos o Passa Quatro, que é um local muito agradável também. Temos Conservatória. Tem a Festa do Colono em Petrópolis, né? Sim. De 21 a 23 de junho. Nós vamos na sexta à tarde e voltamos no domingo à tarde. Temos Foz do Iguaçu e temos Vassouras. Na festa, é uma festa de alguma coisa Tomate? que vai... Não, Tomate é Partidão Fest. Tomate É festa... É gastronomia e da pinga. Da pinga, uma coisa assim. Tem alguma coisa a ver com cachaça. Tem alguma coisa lá. Só que assim, algumas pessoas falam assim, eu não quero ir no Balneário Festa porque é cerveja. Mas você só vai na cerveja se você quiser. Né? Tem muita coisa pra fazer. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Tem um pessoal também que é aquele lance do gerencial CPF que você falou, né? Eu não tomo cerveja.
Nunca bebi cerveja. E eu sou doido pela Boia Fest. Acho maneiro demais. Ah, mas é muito legal. Acho muito E legal. aquele desfile que tem no domingo de manhã? O meu principal ponto de visitação é a cervejaria, a Império. Sim. A gente consegue entrar lá, ver as garrafas sendo, né? Enchidas, não enchidas, é? E tal, a embalagem ali girando ali, né, naquela esteira e tal. Cara, eu não bebo. E eles têm também todo um tour ali por dentro com a história da cerveja Império, como é que surgiu, né? Tal. É meio que igual uma caverna assim, cheia de tijolinho. Muito bacana para fazer foto e tal. E eu vou lá, entro, saio sem colocar uma gota de cerveja na boca. Inclusive das bebidas alcoólicas, é a que me dá menos atração é a cerveja, que eu não gosto nem do cheiro. Ah, eu gosto do vinho. O vinho me atrai. Vinho é um negócio interessante, né? Vinho tem mais charme, né? Tem um charme. Vinho mais charmoso, né? Só a taça. Mas eu vou sempre. Às vezes não consigo ir em excursão por causa das minhas atividades, mas vou lá, passo um dia. Não precisa você ficar exatamente ali no Palácio de Cristal, onde fica a concentração das barracas. As barracas. Vai na outra praça, né? Pode passar por fora, tem caminho por fora. Exatamente, né? Tem os outros pontos turísticos dentro da cidade. Eu acho que você ficar... Petrópolis é muito interessante. Tem os eventos lá no palco, com as roupas típicas dos alemães, né? E tem um desfile no domingo de manhã, que é lindo. Então assim, gente, não deixa de ir porque você não bebe, ou porque tem cerveja. E fora... as mulheres... Tem as comidas específicas, né? Tem as comidas. Se você não bebe, tem as comida alemã. As barracas com comida alemã, com chucrute, com não sei o quê, tal. Tem o joelho de porco. Isso, muita coisa interessante, cara, para se conhecer. E Petrópolis tem muita coisa interessante. Aquele museu é um museu muito bonito. Quem não gosta de museu, entra naquele. Você sabe que as duas últimas vezes que eu fui a Petrópolis, eu só fui no jardim. Só foi no jardim. Nem no museu eu entrei. Fiquei só pelo gramado ali, fiquei ali naquele... Tem um sarau. Que é bonito, né? E tal. Ali tem um teatro no museu. Não é assim, na lateral? Tem um museu, tem um teatro. E tem um sarau que é muito interessante. São as mulheres que se vestem com aquelas roupas de antigamente, do século XVIII, século XIX, e elas fazem uma apresentação que é muito bonita. É um sarau. E tem também o... Lá em Vassouras também tem uma rapaziada que se veste lá de conde do Império. É uma história que aconteceu lá, que parece que o Dom Pedro visitou, e aí tem um grupo teatral. Sim. Eu conheci esse grupo teatral na visita que eu fiz a Vassouras. E ele até sigo eles no Instagram. E aí quando tem algum evento na cidade assim, aquela moçada se veste, aí tem a imperatriz, tem o imperador, até as mucamas eles colocam ali, é como se fosse a corte. Muito interessante, vale a pena conhecer. Para quem nunca foi a Vassouras, não conhece, fala com a Heloísa. Bem interessante. Nós vamos em agosto. Se eu não me engano. Mas esse ramo do turismo é muito interessante. Eu falo que assim, eu vou para me divertir. Eu não estou indo trabalhando, não. É claro que tem trabalho, tem toda uma responsabilidade, todo um cuidado que tem que ter com as pessoas, né? Principalmente as pessoas que têm mais idade. Mas eu me divirto muito. Eu vou para um show, eu quero me divertir tanto com tudo. Tá todo mundo acomodado? Tá todo mundo bem? Então agora é meu momento. Nós vamos para uma viagem, não é? A gente acomoda todo mundo, levamos aqui, ali, onde todos querem, mas eu também quero estar bem, porque senão... É bem frustrante, né? Às vezes você ir naquele lugar e não conseguir aproveitar, né? Eu aproveito por todos. exemplo, as últimas vezes que eu fui a Petrópolis, eu contratei um carro para levar a gente. Eu não preciso me preocupar com estacionamento, que é sempre um saco. Lá é sobretudo impossível. nessa época de festa. E aí você contrata o carro, o motorista ele vai dar um jeito. Vai dar um jeito. E você fica à vontade, sem preocupação com pagar estacionamento, onde vai colocar, se vai rebocar, se não vai, se vai ter multa, se não vai, fica tranquilo. Não tem espaço para estacionar em Petrópolis. É muito apertadinho. Então, assim, eu acho as excursões, atualmente, a gente quando é mais novo gosta de dirigir, né? Fica com essa coisa de gostar de dirigir, de pegar a estrada, né? Eu acho que dá um certo poder, né? Eu acho que eu estou ficando velho, sabe? Porque eu não tenho mais gostado disso, não. Se eu arrumar alguém para dirigir, eu passo. Eu também. Adoro ir do lado do carona olhando a paisagem. Gosto muito de ver a paisagem. A gente quando vai à Ilha Grande, e aquele lado ali de Conceição, ali, né? Quando você está indo para lá, tem
pontos onde tem cascatas e cachoeiras descendo da serra. Tem, E do o mar. lado esquerdo. Isso, e o mar do lado de cá. Do lado direito. Se você está dirigindo, você não consegue aproveitar Não, isso. muito mal o mar assim rapidinho. Para cá não tem não. Você está dirigindo, e aí quando você consegue ver, já você está no trânsito ali, não tem mais onde podia parar, você já passou, não já dá passou, mais para parar. é. Então eu já aprendi, quando eu vou para lá, eu sempre arrumo um motorista o mar você ainda consegue ver porque ele é grande. Você olhou, viu a cachoeira, você tem que parar e ficar procurando entre as árvores. E aí, né? de repente você quer fazer uma foto, um negócio, você está dirigindo, como é que vai? Né? Eu acho essa proposta das excursões, para quem quer aproveitar, para quem quer conhecer, para quem quer realmente investir na saúde mental, né? Olha, vale muito a pena. E assim, nós temos muitas histórias legais de pessoas que se tornaram amigas, sabe? Vivia dentro de casa, quase não saiu, e através das excursões fez muitas amizades. Nós temos casos de pessoas que começaram a namorar e casaram. Olha que não legal. é muito legal isso, é gratificante. Então a gente gosta de proporcionar E já às são pessoas... quantos anos, Júlia? De excursão? 10 anos que você tinha falado comigo? Tem mais. Bem, assim, deve ter uns 15. Profissionalmente fazendo assim? Não chega a ser profissionalmente, não. Não, É eu digo amador assim, mesmo. uma pegada Mais responsável, não é? Assim, com tudo marcadinho, bonitinho. Mas nós já fizemos muitas excursões. Toninho, ele com 16 anos ele já fazia excursão. Mas fazia assim, naquela época não tinha esse negócio de fazer lista de passageiros. Antigamente era meio que junta um grupo de amigos e vamos lá, né? E vamos lá. Quanto que deu? Racha aí, né? Racha aí. Nós trabalhávamos, teve uma época que nós trabalhávamos o ano inteiro juntando dinheiro para comprar ingresso para ir para o Rock in Rio. Deixa eu só te interromper aqui rapidamente, que o Ronaldo Santos, né? Muito pilantra, escreve aqui, Flávio, vocês estão falando em vinho. Eu estou saboreando um agora, porque eu estou de folga, eu não sou de ferro. Né? Ai, que maravilha! Deixou água na boca, né? Deu água na boca. A minha amiga Jéssica falando de café, o outro está tomando vinho e a gente aqui conversando. Só na água. Amarildo, abraço para você. Amarildo diz aqui, conheço Vassouras, Valência, Conservatória, Mendes, Barra do Piraí, trabalhei em todos os lugares. Amarildo, você é um cidadão do mundo. A Edna diz que adora meu programa. Muito obrigado. Boa tarde, amigo. Que tal fazer um programa com a nossa cervejeira Kelly, de Aldeia Velha? Não conheço a Kelly, Edna. Não conheço, mas a sugestão é ótima, né? A sugestão é ótima. Uma cervejinha gelada com moderação é bom, diz aqui a Marildo. Boa tarde, meu amigo. Ótima semana para você. Hoje está bem acompanhado. Heloísa, gente da melhor qualidade, escreveu aqui. Obrigada. Um abraço aqui para Maria Auxiliadora também nos acompanhando. Silvânia Magalhães. Maria, beijo, Maria. Você está aí me vendo, é? Silvânia Magalhães diz aqui, beijos, tia Lô. Silvana. Silvana eu conheço há muitos anos, desde a época da Dona Zica, a mãe de Edilson Françá. Sim. O Alex Dutra, lá do Estúdio On, um abraço para ele aqui nos acompanhando e agradecer a galera que está aí nos prestigiando. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Hoje a gente recebendo aqui Heloísa Lessa. Mas voltando aqui às excursões. Sim. Né? Aí então, nós vendíamos. Ana Paula lá do tio Tony, ela fazia mocotó, dobradinha, e a gente ia vender naqueles bingos que tinha carro. Primeiro era motorista. Então, do GG, depois tinha um outro lá que eu esqueci o nome. Eu só sei que tinha, assim, às vezes 3 carros, não sei quantas motos, e a gente ia vender, né, para arrecadar dinheiro para ir para o Rock in Rio, para ir viajar, para alugar casa de praia. Então, a gente começou assim. Aí eu lembro que teve uma vez que conseguiram com Paulo Melo, estava começando a carreira dele política, conseguiram um ônibus com ele, a gente nem sabia que o ônibus era esse. Só sei que todo mundo queria ir para Poços de Caldas naquele ônibus. Chegou uma sexta-feira à noite, todo mundo de malinha arrumada, né? Éramos 46 pessoas. Aí alguém falou assim, o ônibus que vem só tem 33 lugares, 30 e poucos lugares. Aí agora, como é que vai juntar isso tudo? Não vai dar para ir Poços de Caldas, a gente ia dormir no ônibus, porque quase ninguém tinha dinheiro, não é? A gente ia dormir no ônibus. Aí, daqui a pouco entra na praça, a Caixa Econômica ainda era ali onde é o Correio. Sim. A gente sentado ali, tinha aquele chafariz, que chega aquele ônibus. O ônibus parece que tinha saído da fábrica para nos levar. Aquele ônibus
grandão, que a gente subiu uma escadaria, fomos para Poços de Caldas. Ai, mas que beleza, foi muito bom. Aí chegamos lá, quem disse que a gente conseguiu dormir no ônibus? Era muito cansativo, a viagem para Poços é longa, né? Aí a gente ia nos hotéis, lá tem muitos hotéis. Chega, moço, por favor, faz o seguinte, no quarto que dá para 3, deixa eu dormir 5. Eu não posso, a gente chorava, ele deixava, colocava o colchonete, e foi uma viagem maravilhosa. Pois são histórias que a gente tem para contar, né? E assim começou. Isso aí ainda no ritmo do vamos juntar uma galera e vamos, né? Juntar uma galera e vamos. Não tinha lista de passageiros, Sim, não tinha nada, sim. não tinha documentação, não tinha nada. Nada disso. Hoje em dia tem todo um protocolo, né? Como você fala, para fazer uma viagem. É seguro, é lista de passageiro, é do RG, é tudo isso daí. E foi tudo de graça. A própria empresa exige, né, ela é multada. A senão... empresa de ônibus, né, que vai te oferecer o transporte, ela exige toda essa documentação, por causa da questão de segurança, de seguro, NTT, né? um acidente que vai acontecer, tem que ter a listagem ali na mão do motorista, né, e tal. Isso. O ônibus não tinha ar-condicionado naquela época, era aquela janela que abria, Sim. né? E também não tinha o calor que tem hoje, né? Hoje o calor é insuportável. A gente quase morreu de frio lá em Poços de Caldas, porque lá é bem frio, né? Bem frio. Mas assim começou. Aí depois, quando meu marido entrou para a educação, ele sempre gostou. O que ele fazia? Ele levava os alunos dele para fazer aula externa na Petrópolis, era na Serra dos Órgãos, e com isso nós fomos para... Ele levou os alunos para o subiu o Pico da Bandeira, para Ibitipoca, era tudo assim, tudo rural, né? Nascente do Rio São Francisco, era tudo aula que aquele que não ia tinha que fazer uma pesquisa depois. E assim nós começamos. Aí um belo dia os meus alunos do desembargador falaram assim: ô professora, eu estou sabendo que seu marido leva os alunos dele para viajar, por que a senhora também não leva a gente? Eu falei: ai gente, eu acho que eu não tenho experiência para isso não. Aí, os alunos sempre desafiadores, né? Sempre desafiadores. Aí fomos. Só sei que falei: Toninho, você me ajuda? Aí fomos professores, eu sempre gostava de levar um pai de aluno, ou uma tia, ou uma avó, todas as excursões que aluno ia um parente junto, para ver o respaldo, para ver como que é sério, né? Sair com o aluno é muita responsabilidade. Aí fomos primeiro para Ouro Preto, aí depois fomos para Tiradentes, para Paraty, e começamos, né? Aí o pai que queria ir em outro que não era de aluno, e o tio, e o vizinho. E aquilo começa um a falar pro outro, né? A coisa começa a falar um pro outro, e hoje, graças a Deus, a gente... tudo tem uma história, tem um começo. Claro, a gente tem que... Eu digo que as oportunidades, elas surgem na nossa vida. É aquilo que eu falei para você quando a gente estava vindo para a rádio. Todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem uma história para contar. Tem passagens, tem experiências, tem coisas porque... Tem. Esses dias uma senhora estava contando para mim que ela, aos 13 anos de idade, foi um casamento, ela sempre gostou de cozinha, e a cozinheira faltou, e ela assumiu a cozinha do casamento sozinha, aos 13 anos de idade. Eu disse: gente, como que é isso? Até mesmo o tamanho das panelas? Sim. Não, consegui dar conta da comida do casamento. Isso antigamente naquela época. Cozinheira? Ela não é cozinheira, mas sabe cozinhar muito bem. Tá vendo só? É isso aí, cara. Pois todo mundo tem. A minha mãe tinha muitas histórias para contar. As experiências, né, da vida, né, e as oportunidades, né? Aliás, o pensamento chinês diz que 3 coisas não voltam atrás, né? A flecha disparada, a oportunidade perdida e a palavra proferida. Proferida, né? É verdade. E a oportunidade perdida é um negócio que você não consegue recuperar mais, né? Eu falava isso para os meus alunos. Eu falava: olha, um ano perdido causa em você uma perda muito grande. Os seus amigos avançam e você fica. É uma frustração. Sim. Não é? Os seus amigos estão lá na frente e você está cá atrás. Então, se você é uma pessoa que sabe ler, escrever, você tem condições de Eu lembro passar que quando eu me formei no curso de enfermagem, foi em 94 que eu me formei. Mas eu podia ter me formado em 92, que eu perdi 2 anos. Eu perdi o primeiro ano do ensino médio, o chamado básico à época, básico, porque estava gazetando. E aí, quando eu consegui passar, fui fazer enfermagem e perdi o primeiro ano do curso técnico de enfermagem. No municipal? No municipal. Porque era um curso bem puxado, eu lembro que os professores... Não, mas ele foi safadeza minha mesmo, porque eu abandonei mesmo. Eu acho que eu fiquei 3 meses sem ir para aula. Aí depois voltei, que foram lá em casa me buscar, não sei o que, aquela coisa toda.
Confesso para você que no dia, na época, eu não dei importância. Não, isso aí está tudo certo. Depois do meu primeiro ano trabalhando, quando eu comecei a receber salário e tal, planejar a vida e tal, eu falei, caramba, rapaz, olha só o quanto de dinheiro que eu estou ganhando aqui, trabalhando. Eu já podia estar ganhando esse dinheiro 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, porque eu já entrei, eu me formei em dezembro, em janeiro eu já comecei a trabalhar no Hospital Colônia. Eu pensei, se eu tivesse me formado em 92, eu já estava trabalhando em 93 e 94. Perdi 2 anos da minha vida, cara. Que pato que eu fui. Então, mas quando a gente perde lá, não dá muita importância, que a gente não percebe esse efeito, né? Mas fica aqui a experiência de alguém que passou por lá, né? Se por acaso alguém está me ouvindo aí achando que não é importante, né? Não, é importante. Que não significa muita coisa. É interessante como que a gente valorizava o dinheiro naquela época, o fruto do nosso trabalho, né? Eu lembro que a minha mãe dizia o seguinte, olha, começou a trabalhar, 25% do que você ganha você tem que guardar. E a gente guardava. E os nossos objetivos eram o quê? Comprar um terreno, construir uma casa. É isso que nossos pais colocavam na nossa cabeça. Hoje em dia os jovens querem viajar, querem comprar um carro, um celular novo, não é? Quando vai comprar alguma coisa, quer um apartamento pequeno para não dar muito trabalho. Verdade. Deixa eu mandar aqui um abraço pro meu amigo Cadinho, Lúcio Ricardo Marcelino. Cadinho sempre acompanha a gente, sempre manda uma mensagem. Cadinho é nosso correspondente lá no centro da cidade, enquanto a gente está aqui no estúdio. Fala aí, Cadinho. Flávio, boa tarde, um bom começo de semana para você, tá? Um abraço a dona Heloísa aí, professora. E Erivaldo Silva, cadeira nova, que bom. Até que a rádio acertou com um diretor bom. E cada diretor que entra aí, meu filho, só Deus na causa. Tá? Um abraço para você, Erivaldo. Parabéns pela diretoria da rádio. Você, sinto muita falta de você, não posso te ouvir mais, aquelas histórias que você contava, né? E a música que eu pedia também. Vamos ver se essa rádio volta em FM, que está demorando um bocado, né? Verdade. Mas tá bom. Flávio, um abração para você, querido, tá? Um bom começo de semana aí para você. Um abraço. Flávio Cadinho, boa tarde. Eu queria saber, você se tem algum problema, se é difícil acesso chegar lá na pousada, que minha irmã quer me levar. Mas se ela inventar alguma coisa, que ela é minha viúva, aí hoje dizer não, tem que ter a Flávia para chegar lá numa boa, tá bom? Faz esse favorzinho para mim, tá? Um abraço. Senhora, não é o André Choque, não? Tá, às vezes é ele, hein? Pergunta a Flávia se ele é capoeirista. Foi ele, tá? Cadinho, grande abraço. Vamos por parte, Cadinho, vamos por parte. Estamos aguardando, Cadinho, estamos aguardando esse lançamento aí do FM para a gente poder alcançar ainda mais gente. E sim, a pousada tem facílimo acesso, o carro vai quase na beira da piscina, entendeu? Muito tranquilo. A estrada é estradinha de chão, subida, as trovoadas deixam ela meio esburacadinha, mas vai bem, vai quase na beira da piscina o carro. O meu, por exemplo, vai, depende do motorista. E os Uber levam você lá com muita tranquilidade, pode ficar tranquilo, qualquer pessoa chega lá sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Valeu, Cadinho, um abraço, tudo de bom para você. E é isso, gente, para você que está aí nos acompanhando, estamos recebendo hoje aqui a Heloísa Lessa, aqui conversando conosco, e Heloísa já caminhando aqui para o final da nossa conversa dessa tarde. Foi um prazer grande te receber aqui, né? Prazer foi todo meu. E suas palavras finais aí para os amigos que estão nos acompanhando, e bem-vinda. Vamos repetir essa dose aqui por 2 razões. Primeiro é que eu aprendi muito com você nessa tarde, conversando sobre essas histórias, as suas histórias, né, das suas realizações, suas ações como professora, como promotora aí de excursões, de passeios, né? E a segunda razão, porque você disse que ia trazer um negócio saboroso aí pra gente degustar. Você não avisou que podia? Então vou ter que te convidar de novo para você trazer. Trazer o café, né? É verdade. Mas as próximas já estão sabendo, pode trazer o café, o bolo. Pode trazer, não é isso? Você. Café é comigo mesmo. A excursão tem café, tem bolo, tem tudo. Eu sei disso, né? E somos sempre muito bem acolhidos, muito bem recebidos na excursão que a
Heloísa faz com o Toninho. Pois é, então eu quero agradecer mais uma vez o seu convite, não é? Quero agradecer a participação de todos os meus amigos aí que mandaram uma mensagem, todos moram no meu coração. E quem tiver interesse, não é, em sair conosco, ir ao teatro, pode deixar o telefone. Ir ao teatro, fazer uma viagem, vai ser sempre um grande prazer, serão muito bem-vindos. Né? Eu, meu marido, Toninho, né, Toninho professor, né, teremos o maior prazer em recebê-los. Tá? O meu telefone é o 21 99883 9196 e o dele é 21 99606-9539. Tá bom? Vai ser um prazer receber todo mundo. Tá? Quiser ir ao teatro, um show, é só entrar em contato. Show de bola. Minha amiga Eva Lopes, um beijo para você, minha amiga. Bem-vinda. Muito obrigado aí pelo seu carinho também. E é isso, gente. Vamos finalizando por aqui o nosso programa, agradecendo você que está sempre ligado à nossa programação. Amanhã teremos mais uma mulher de destaque, mais uma mulher de sucesso, conversando aqui conosco amanhã, terça-feira, dia 19, né? E você já está convidado para a partir das 3 horas estar aqui conosco, a gente trocando essa ideia, ouvindo aí um pouco das nossas convidadas. Foi um prazer, Luísa, tá? Igualmente, o prazer foi todo meu. Um abraço lá no Toninho. Obrigada. Lá no glorioso Gabriel. Obrigada. Né? E ele deve estar meio triste hoje, porque o Vasco ontem... Eu lembro que ele ia sempre com... O que aconteceu com o Vasco? O bonezinho do Vasco. O Vasco ontem perdeu para o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, é verdade. Lá do campeonato. É mesmo. Ele deve estar meio triste, coitado. Então, coitadinho. Gabriel, daqui a pouco recupera, Gabriel. Pois é. O meu Fluminense também não foi muito bem contra o Flamengo. Como uma amiga falou, ninguém entende esse amor, né? Agradecer a nossos parceiros aqui do programa, Clínica Viver Med, Drogarias Viva Mais, Viva Assistencial, Pousada e Restaurante Amanhecer da Terra, Hortifruti Ferreira, agora em novo endereço lá no centro da cidade, meu amigo Leandro ali na rua da Prefeitura com Hortifruti Ferreira. Deixa eu lembrar aqui para você da Connect Internet, Luim Contábil, Rocha Numismática, Fabinho Lava Jato, AB Barbearia e Supermercado Armazém Rio, né? São os parceiros nossos aqui do programa Flávio Azevedo. Muito obrigado, Heloísa, pelo seu carinho aqui conosco. Vocês que estiveram nos acompanhando até agora, que passou por aqui, o programa fica disponível aqui no Facebook, para você que não assistiu ou não conseguiu assistir ele todo, né? Assistir de novo um pedacinho que você não conseguiu ver, também vai estar disponível no nosso canal no YouTube, jornalista Flávio Azevedo lá no YouTube, nosso canal, e aqui e no Facebook. Se você ainda não é nosso seguidor aqui, chega para cá, junte-se a nós, sempre um prazer grande. Muito obrigado a todos pelo carinho, vamos ficando por aqui, minha gente. Um beijo no coração, vamos em frente. Daqui a pouco às 8 horas eu estarei lá em Itaboraí no podcast lá da segunda... Como é que é o nome, rapaz, do nosso amigo lá? Deixa eu pegar uma colinha aqui, porque não posso esquecer o nome aqui do menino lá. Deixa eu olhar aqui no status. Assim, Segunda Produtiva. Você vai achar o Instagram da Segunda Produtiva, que são entrevistas com pessoas que esse rapaz promove lá em Itaboraí, e às 8 da noite estarei lá no podcast conversando com ele. Um abraço grande para vocês todos. Amanhã a gente volta às 15 horas com mais um programa Flávio Azevedo. Valeu, gente, abraço, beijo no coração, que o Papai do Céu abençoe rico e abundantemente cada um de vocês. Valeu. Vamos lá, som aqui. Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo.